Se a gente pega uma criança e a gente inibe, não deixa ela comer absolutamente nada, geralmente quando essa criança entra na adolescência, ela tem liberdade ou ela vai numa festinha sozinha, ela come por trás. Ela vai passar mal. Ela passa mal, não só isso, ela faz escondido de você. Ela vai então passar isso gera mal. compulsão, isso gera outros problemas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar a criança como nós gostaríamos de ter sido tratados. A gente só vai criar uma nova geração que saiba ter consciência se a gente ensiná-los a ter consciência. Ensinar que só não pode, que só não. Isso não vai, porque todos os amigos dela comem. A criança chega pra você e fala, mas a minha amiga come. Aí você vai falar, tá bom, ela vai ser menos saudável que você. Você pode até optar a ser menos saudável, mas você precisa saber o que você tá fazendo. Quando a gente come muito doce, a gente modifica o perfil da nossa microbiota para microbiota que gosta de doce, inclusive fungos. Fungos são muito comuns quando a gente tem excesso de açúcar. E os bichinhos que moram dentro da nossa barriga, eu falo assim para as crianças, eles pedem o quê? Comida. Só que quem come por eles somos nós. Quanto mais açúcar a gente come, mais a gente vai precisar de açúcar para alimentar essas bactérias, esses fungos, esse microbioma que está dentro do nosso intestino. Então, podemos ter alteração de tireoide, puberdade precoce, alteração de crescimento. Todo mundo receita isso? E todo mundo receita isso. E receita por quê? Vou explicar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Osnagli, um encontro de gerações, o podcast voltado para a continuidade, uma geração complementando a outra. E hoje a gente vai falar exatamente, né, da infância, do começo dos dessa primeiros história. 1000 dias. A doutora Martina Catatini, que a gente está brincando aqui com a porque pronúncia. ninguém fala direito, aí ninguém pronuncia abrasileiraram, né? Perfeito. E ela que é especialista em pediatria, alergia, imunidade, os primeiros 1000 dias da vida da criança, do bebê. Primeiros 1000 dias. Isso dá o quê? 3 anos e meio, 3 anos? Não, na verdade, os primeiros 1000 dias, eles começam na gestação. Ah, tá. É? Lógico. Exato. Então, quando a gente fala de primeiros 1000 dias, a gente fala de uma fase da vida da criança em que pequenas intervenções trazem grandes resultados de saúde. E os primeiros 1000 dias nada mais são do que os dias da gestação, tá? Mais 365 dias do primeiro ano de vida, mais 365 do segundo ano de vida. Somados, 1000 dias. Tá. É interessante porque na minha geração, né, na minha época, a gente só conhecia o pediatra depois que a criança nascia. Eu só conheci o Dr. Leopoldo Arraes, que foi o primeiro pediatra do Duda, quando o Duda nasceu, eu não conhecia antes. Eu tinha o obstetra e o obstetra nunca me deu orientação que se dá hoje de alimentação, nada disso. Não? Não. A gente, na verdade, dentro do conceito dos primeiros 1000 dias, a gente junta a obstetrícia com a pediatria. Então, os obstetras nada mais são do que pediatras de feto. Então, eles estão cuidando da mãe, mas eles, na verdade, o foco deles é a saúde do bebê. É que o bebê nasça com saúde. Então, quando a gente avalia diversas questões. Então, uma mulher, por exemplo, que tem um diabetes gestacional, que tem uma pré-eclâmpsia, isso gera diretamente um impacto nesse bebê. Em diversas questões. Ele pode aumentar, por exemplo, um risco de ser hipertenso no futuro, de ter obesidade no futuro, de ter mais acúmulo de gordura corporal por conta de uma situação que ele viveu durante a gestação, mas de privação. Isso é recente, né? Na verdade, não. Essa teoria é uma teoria que vem do David Barker. Ele foi lá na década de 60, uma pessoa que identificou que algumas famílias que viveram, né, em uma situação de privação muito grande de calorias, então um contexto de guerra, tá? As gestantes que sofreram essa privação tiveram bebês que nasceram com menor peso. E depois de 50 anos, eles foram avaliar esses bebês e eles viram que tinha maior risco de doença cardiovascular nesses bebês. E aí foi se estudar qual é o motivo dessa correlação. Na prática da vida cotidiana brasileira, não tinha não tinha essa especialidade. Não. Então, a teoria é antiga. Pelo menos há 40 anos atrás não tinha. A teoria pode ser antiga, mas na prática... Na prática, na verdade, até hoje, poucas pessoas entendem a importância disso. Existe hoje uma sociedade que chama DOHAD, que é uma sociedade que fala a respeito disso, do risco de desenvolvimento de doenças e de problemas de saúde relacionados a problemas da gestação. Então... Hoje é um conceito grande, mas nem todo profissional segue de verdade isso. Eu pensei que a grande preocupação em relação à criança, ao feto, fosse ligada à alimentação da mãe. Coisas que a mãe deveria se privar, como o álcool, como o cigarro, caso ela fumasse, enfim, essas coisas. Eu não imaginava que tinha uma coisa tão clara assim.
A relação é hoje, muito na direta. verdade, as pessoas se preparam para a mulher engravidar, já tem essa preocupação antes da ovulação acontecer, da fecundação. Esse é o conceito de primeiros 1.100 dias. Onde a gente acrescenta 100 dias antes da mulher, de fato, engravidar, para preparar o organismo daquela pessoa para essa gestação. O ideal é que a pessoa estivesse sempre preparada, né? Sempre cuidando da saúde, da suplementação. Eu chamo de 15 mil dias, tá? Porque a partir do momento que a gente nasce, a gente vai ter toda a infância e a adolescência. E o que tem acontecido hoje é que as nossas adolescentes estão muito desnutridas, estão muito mal alimentadas. E isso gera maior risco, não só de infertilidade, mas se essa mulher consegue de fato engravidar, maior risco gestacional, maior risco de perda, de malformação intrauterina, maior risco de pré-eclâmpsia, até mesmo de diabetes por conta de não só dieta? Da alimentação inadequada. Tudo misturado, né? Porque a humanidade nunca foi tão rica, mas ao mesmo tempo nunca teve tantas armadilhas, né? Tanta porcaria. E nunca comeu tão mal, porque nunca teve tanta porcaria como tem hoje. O nome disso é fome oculta. Vocês já ouviram esse termo? Já ouvi. Fome oculta é algo que a gente olha para uma pessoa, a gente não imagina que ela tenha deficiências nutricionais, mas quando a gente vai avaliar, elas existem. E 2/3 das mulheres em idade fértil tem pelo menos a deficiência de um dos principais micronutrientes para o sistema, para o nosso organismo, que são ferro, vitamina A e zinco, numa avaliação que saiu no Lancet de 2022. Ou seja, é uma prevalência muito grande de deficiências nutricionais que vão impactar nesse bebezinho. Porque se a mãe tem deficiência nutricional, esse bebê também tem maior risco de ter. E aí a ideia, né, dessa avaliação mais global dos primeiros 1.000 dias é conseguir prevenir isso. Entenderam? Quando a gente tem uma deficiência, vou dar um exemplo bem claro para você. Uma mulher que está lá grávida, que está indo tudo bem na gravidez, mas de repente o bebê para de ganhar peso. Vai fazer ultrassom, começa a ir devagar, não consegue, não está indo muito bem. Eles chamam isso de restrição de crescimento intrauterino. Essa restrição de crescimento, as pessoas atribuem muito a fatores infecciosos, a questões vasculares, mas um dos grandes motivos para essa restrição acontecer é a deficiência nutricional. Os grandes vilões são falta de proteína no final da gestação e falta de ferro. Então, tem essas lendas, nossa, a grávida teve desejo de comer telha, de comer, não tem essas coisas? De a mulher que come um tijolo, porque ela não sabe, ela tá com a deficiência de ferro, o cérebro dela dá ali, olha um tijolo, que delícia, e come mesmo, que é coisa primitiva. Sim. Sim, são transtornos alimentares comuns, não só nas grávidas, mas nas crianças também com deficiências nutricionais graves, de alteração do paladar. E a criança acaba comendo coisas diferentes. Por exemplo, a gente chama isso de pica, um nome feio, mas é uma relação que criança que gosta de comer gelo tem deficiência de ferro. É praticamente patognomônico. A criança que adora comer gelo, a chance dela ter deficiência de ferro é muito grande. Nossa, então o cérebro confunde ali os sabores, as texturas do gelo como se tivesse ferro. Inclusive crianças que têm seletividade alimentar, dificuldade para se alimentar bem, têm frequentemente alteração de algumas vitaminas e minerais. Por exemplo, ferro, vitamina B12, vitamina A, zinco, porque isso alguns alteram, por exemplo, a quantidade de papilas, a função das nossas papilas. Outros alteram. Mas o que me impressiona é porque eu achava que as pessoas que tinham essas deficiências, quer dizer, a gente é cheio de achismo, né? Era uma população mais humilde, uma população que tem uma alimentação de baixa qualidade, que é pouca proteína e mais carboidrato, macarrão, batata, enfim. Carboidrato vazio, né? Ultraprocessado. Essa não é só a realidade. Mas não é só isso, né? Como eu achava que as mulheres que tinham tinham bebês muito pequenos e tal, são aquelas que fazem uma dieta muito rigorosa para não engordar e tal, né? Também pode ser verdade, mas existem mulheres que comem muito bem, crianças que comem muito bem e que ainda assim têm deficiências nutricionais. O nome fome oculta é exatamente esse. Você olha e você não fala que aquela pessoa tem. E a fome oculta ela é ainda mais prevalente em quem está acima do peso. Pessoas acima do peso têm maior risco de deficiência nutricional e isso acontece na infância. A gente, inclusive, tem um alerta... espaço com coisas que têm muita caloria, mas tem pouco nutriente. Exato. Né? A criança acaba ingerindo alimentos, esses hiperpalatáveis, né? Que as crianças gostam muito, mas eles têm caloria vazia. E aí a criança acaba ficando acima do peso. Você não imagina que essa criança vai ter deficiência nutricional, mas por trás ela tem grandes deficiências, até mais do que as crianças que são eutróficas, que estão magrinhas, né? Ou dentro do seu padrão de crescimento normal.
E você citou muito ferro. Quais são os alimentos que podem ajudar a pessoa a suprir essa deficiência de ferro, por exemplo? Porque muitos falavam no feijão, aí depois, não, o feijão ele já vem, é um ferro quelado, aí você tem que comer junto com coisa cítrica, por isso que tem laranja na feijoada. É por aí. A gente tem fontes de ferro tanto no mundo animal quanto no mundo vegetal. Só que no mundo animal é muito mais biodisponível, é muito mais fácil do nosso intestino absorver. A maior concentração de ferro é no fígado, tá? E por isso que o quê? Quando você come fígado, o gosto é ruim. Por isso que a criança não gosta de comer fígado. O fígado é um concentrado. Né? Eu aprendi a gostar de fígado depois de velho. Mesmo assim, às vezes eu acho meio esquisito. Fígado é uma das coisas que mais tem ferro? Mais ferro, mais zinco, mais vitamina A, mais B12, mais folato. É um dos alimentos mais ricos. O fígado tá na moda, né? O fígado tá numa fase de... Você não precisa suplementar. Se você der fígado... que você fez... Eu comi um pouco anteontem no jantar. Que eu fiz outro dia, anteontem, eu acho. E hoje eu abri a geladeira e falei, tem esse fígado, vou comer fígado, porque eu não comi aquele dia do jantar, porque eu acho pesado para de noite, enfim. É o alimento mais rico nutricionalmente que a gente tem, só que... Vou fazer mais vezes, Dizem então. Fígado, ostra, né? Tem umas coisas assim também. Ostra, extremamente rico em zinco, principalmente em zinco. Mas assim... O que mais, assim? Porque ostra é uma coisa tão difícil de comer, né? É caro e pode estar estragado. É muito caro, ele é muito cilada também, né? Se você come uma ostra estragada... Você fica lascado vários dias. Pensando em ferro, pensando em criança, né? Pensando na pediatria. Não come ostra, né? Difícil, né? Então a gente tem... E como botar escondido o fígado, por exemplo? Porque tem gente que bate e bota no feijão. Sopa é um jeito bom de colocar o fígado escondido, porque você vai junto, misturado. Sopa cremosa, né? Que bate o liquidificador. Sopa cremosa. Ele vai escondido, o sabor. Vai escondido. A minha mãe costumava fazer pra mim tipo um foie gras. Ela fazia temperado, uma massa, ela triturava e colocava cebola, alho, muitos temperos e passava de pastinha no pão, como se fosse um patê. Tipo um foie gras, mais um patê de fígado. Que é muito gostoso. O patê é de fígado de bicho. De ganso, geralmente. O foie gras é de ganso. Mas fazendo com fígado de galinha, com fígado de boi, que a composição é um pouquinho diferente, mas os dois são muito ricos nutricionalmente, a gente consegue fazer uma pastinha ali que geralmente passa, tá? Bem temperadinho, passa. Se a criança... Assim, o mais importante seria oferecer desde da introdução alimentar. Porque aí a criança acostuma com o paladar. Tem um ditado sábio que é o melhor tempero é a fome. Deixa a criança morrendo de fome e oferece uma pastinha, um pãozinho com... Ajuda muito eles a aceitarem. Fígado, aí vai acabar comendo, vai acabar gostando. O feijão tem tanto ferro mesmo? O feijão tem bastante Espinafre ferro. Tem ferro? Espinafre tem ferro. As outras proteínas, então, especialmente a carne vermelha, tem ferro, tá? Mas qual é o problema? O problema, quando a gente compara o animal com o vegetal, é a absorção. Então, a gente consegue absorver melhoras de origem animal, mas não quer dizer que não consiga absorver do vegetal. Mas no vegetal, a forma, né, que é uma forma não M do ferro, precisa, muitas vezes, de algumas coisas para dar certo essa absorção. Uma delas é um bom pH gástrico, por isso que a vitamina C entra bem. A vitamina C é um ácido ascórbico. E aí ela acidifica. Então, tomar um suco de laranja, espremer um limãozinho, junto com a refeição com o feijão, melhora a absorção desse ferro. Não do ferro da carne, mas do ferro do feijão. Só que no feijão a gente tem diversas substâncias, como os fitatos, que atrapalham, que são fatores antinutrientes. Que se esse feijão não fica de remolho, se esse feijão... entendeu? Aí pode atrapalhar. Então, até tem bastante ferro, mas não necessariamente esse ferro consegue ser bem absorvido. Mas se a gente colocar rodelas de limão, por exemplo, para o feijão não dar gases depois, adianta na absorção do ferro? Chama remolho? Na absorção de ferro, não. Ajuda a tirar os fitatos. Ajuda a reduzir a quantidade de fitato, que é o antinutriente. Eu coloco umas rodelas de limão. Ou vinagre, né? Ou vinagre. Eu coloco rodela de limão, porque eu Os não dois sabia servem. do vinagre. Não, a gente já Mas porque a absorção do ferro é muito difícil. Eu sempre tenho deficiência de ferro. Já tomei um remédio, Noripurum, um nome assim. E me disseram que não adianta nada como assimilação. Então, é aí muito entra difícil. Quando a minha terceiro filha era ponto, neném, tá? ela tomava umas gotinhas também, que eu esqueci do nome do negócio, que era aditivo, era um negócio de ferro. Aditivo. E aí eu botava também o ômega 3. Era escuro mesmo. Ela tomava uma colher. Esses aí são exatamente os suplementos que eu não indico de jeito nenhum para nenhuma criança. Por quê? Vamos lá. Falando do aditivo, né, nome comercial, mas qual que é... a vitamina A com Então, o aditivo tem E. vitamina A e vitamina D, tá? Na sua E D. D e A, na composição. O aditivo é o suplemento mais utilizado no Brasil,
Tá? A nível populacional é o que é distribuído pelo SUS. Só que na composição do aditivo, a gente tem a vitamina D, 500 unidades a cada 2 gotinhas, e a gente tem 2.500 unidades de vitamina A a cada 2 gotas, o que excede o limite superior permitido para crianças até 3 anos de idade. Então, assim, não quer dizer que você não possa prescrever, se você quiser, 2.500 unidades. Dose, Mas a maioria das pessoas prescreve sem saber que está dando excesso de vitamina A todos os dias para essa criança. Então podia dar uma gota só, não? Poderia, mas aí a gente não atinge a quantidade de vitamina D recomendada. Você dá vitamina... É um xadrez. Eu lembro do colégio, que era como é que é? A hipervitaminose da vitamina A é mais perigosa do que a falta. Eu aprendi isso na escola de biologia. Tá sabendo mais que os pediatras por aí. E mais do que isso, né? A gente aprende isso. Então, assim, todo mundo prescreve, então a gente acaba prescrevendo. Mas se vocês olharem o rótulo de um aditivo, vocês tenho certeza que não dariam para o filho. Se você lê, o que tem na composição? Metilparabeno, propilparabeno, óleo de milho e o hidroxibutionisol, que é uma outra substância. Que são conservantes bravos, conservantes. Né? E os parabenos, eles têm, a longo prazo, né, um risco cumulativo, trazendo como um risco de disruptor endócrino, de alterar a produção hormonal. Então, podemos ter alteração de tireoide, puberdade precoce, alteração de crescimento. Todo mundo receita isso? E todo mundo receita isso. E receita por quê? Vou explicar. Por causa da vitamina? Não é só por causa da vitamina, né? Mas, assim, primeiro, a gente ouve todo mundo fazendo, então é algo que se replica sem pensar, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que é disponibilizado pelo SUS, então ficamos um pouco limitados, dependendo de onde você está prescrevendo. Mas mais do que isso, sempre existiram liberações, são quantidades mínimas liberadas, permitidas para uso. Então, quando a gente olha pelo FDA, que é o órgão regulador, né, da prescrição de medicamentos, de recipientes, e até mesmo pela Anvisa aqui no Brasil, existe uma liberação de uso de parabenos dentro dos alimentos e também dentro dos medicamentos como conservante. Existe essa liberação. A questão é que os artigos que fizeram a avaliação para essa liberação ser feita não foram feitos em crianças, não foram feitos em recém-nascidos. Então, a gente não tem nenhum estudo que comprove que a criança possa tomar todos os dias por via oral 2 gotinhas de um suplemento com 2 tipos de parabeno, que isso é seguro. Mas não tem um estudo que aponta que é perigoso, ou tem também? Nós temos estudos mostrando que o parabeno tem o potencial risco de ser um disruptor endócrino e que, assim, a gente tem parabeno na água, a gente tem parabeno no outro suplemento que a criança está tomando, a gente tem parabeno, né, em produtos, por exemplo, produtos de cosmético para criança. Então, a gente aprendi que era parabeno quando eu fiz propaganda de uns produtos para barba que eram sem parabeno. Aí eu, é sem parabeno. Aí comecei a pesquisar e falei, a gente usa shampoo sem parabeno. Propaganda, shampoo sem parabeno. Por quê? Porque parabeno faz mal. E aí você dá 2 gotinhas todos os dias na boca do teu filho recém-nascido com parabeno. E tá tudo bem. Eu nem sabia que tinha parabeno. É porque ninguém sabe o que é esse parabeno. Na verdade, a população em geral não sabia. Mas nem os médicos chegam a olhar deviam saber. Deveriam saber. Só que existe essa proteção de que existe um nível seguro para prescrição. Só que os trabalhos, eu nunca encontrei, eu já fui muito atrás disso, para poder dizer com propriedade, né? E não existe. Não existe um trabalho mostrando segurança em recém-nascidos, né, nessa idade, e também do uso cumulativo. Porque nem sempre essa criança vai receber só um suplemento. Ela vai receber 2, 3 suplementos e a gente vai juntando parabeno. Eu vou ficar atentíssima ao parabeno agora. E também a Anvisa já que eu aprendi... não deixa vender suplemento com vitamina D acima de, sei lá, 2.000 I, tem que comprar no balcão, né? Tem que pedir para a pessoa... E aí você tem que dar mais. E também, normalmente, o ideal seria... Eu queria te perguntar se faz sentido ou não, da vitamina D3 com a vitamina K2, que dizem que ajuda, porque o K2 seria o GPS do cálcio e a vitamina D3... É bem por aí, tá? O caminho é bem por aí. Tanto em crianças quanto em adultos. A gente estuda sobre os dois, mas eles não... Apesar deles terem um efeito sinérgicos, a gente tem que entender os dois de forma separada. Então, pelo menos, primeiro falando da vitamina D. A vitamina D tem um efeito no osso, tem um efeito, né, de produção, de melhorar a massa óssea. E quando essa vitamina D é suplementada separadamente, ela tem efeitos potenciais benéficos para o osso. Não quer dizer que dar a vitamina D separada, você não vai ter a proteção do raquitismo, que você não vai ter melhora de massa óssea. Não é isso. Acontece que quando nós temos os dois juntos, quando não existe insuficiência de vitamina K, esse cálcio ele tem um melhor
direcionamento. Então, esse cálcio, junto com a vitamina K2, né, no nosso organismo em insuficiência, ele não vai ser depositado nas artérias, ele não vai para o nosso cérebro, ele vai ser direcionado com essa história do GPS, ele vai lá para o nosso osso. Mas não quer dizer que eu precise suplementar os dois. Se uma criança, por exemplo, as crianças ocidentais que consomem muitos alimentos fermentados, o natô é a principal fonte de K2. Ela precisa suplementar? Orientais, você diz. Orientais. Tá. Ela não precisa suplementar K2. Tá. Porque ela consome na alimentação. Mas as nossas crianças, de modo geral, precisam, então. As nossas crianças, de modo geral, precisam. Mais de 90% das nossas crianças não consomem boas fontes de vitamina K2. E vitamina K2. E a gente queria te dar um presente aqui do nosso patrocinador, que é a Doctors First. Quer te dar uns suplementos. Que legal. Eu não sei. A gente já tem alguns aqui expostos na nossa mesa. Tem o link aqui também no QR Code na tela e tem link na descrição. Legal. Isso aqui é muito legal para intestino e para criança com autismo. Tem vários trabalhos para intestino. Eu não sabia, eu achava que era mais para dores. Mas é porque a alteração gastrointestinal que o autista tem muita relação com a alteração do sistema do eixo endocannabinoide. Então, ele tem uma potencial ação de melhora no controle desses desconfortos para essas crianças. Que interessante. Que bom, eu não sabia desse. E hoje está se falando muito mais de suplementação mais abrangente para crianças, né? A gente começou falando também na grávida também se diz muito para tomar alguns tipos de vitaminas e ômega 3, por exemplo, está bem mais popular hoje em dia. Mas também tem muita gente que a gente entrevista que fala que creatina pode ser útil para crianças. A gente entrevistou ontem pra também uma atleta de 12 anos, uma atleta de 12 anos que já toma creatina e whey desde sempre. Né? Sim, mas é uma atleta, né? Treina o dia inteiro. Aí existem uma característica diferente, que né? devem da ser criança. prescritos para todas as crianças com o intuito de adequação nutricional. Quais seriam esses? Você me dá licença de guardar esses? São os suplementos que nós usamos, inclusive. Selenitium, a vitamina C lipossomal, aqui a K2. K2 está aí, né? Presente. Obrigada, gente. Mas é boa para o brasileiro, né? K2. É ótima, para as crianças também. Todos os meus pacientes praticamente recebem prescrição. Ali do lado, que aí não fica te atrapalhando. Obrigada. Praticamente todos os meus pacientes recebem a prescrição da vitamina K2, mas não quer dizer que eu precise obrigatoriamente prescrever os dois juntos. Como é que a gente pode arrumar vitamina D, vitamina A, vitamina K2 sem parabeno? Como é que a gente faz? Tem que mandar manipular? Eu vou ficar muito atento a partir de agora. Existem linhas de suplementos que são clean label, que tem esse intuito de não oferecer para a criança qualquer substância que tenha um potencial de ser prejudicial. Então, a gente pode até voltar para a história do parabeno. Eu não tenho, talvez, um artigo mostrando que é prejudicial, mas eu tenho um risco de suspeita, ser. Né? Se eu tenho risco de ser, eu tenho um paciente na minha frente, a última coisa que eu vou fazer é prescrever algo que pode ser prejudicial. É uma roleta russa, né? Você não quer deixar a criança eu não vou brincando arriscar. de roleta russa ali. Eu penso no meu paciente como se ele fosse meu filho. Eu não vou fazer algo pelo filho dos outros que eu não faria pelo meu. Então, eu não vou prescrever. Tem filhos? Tenho um menino de 4 anos. Que legal. Então, e ele toma vitamina K2? Assim? Hoje ele aprendeu a tomar cápsula. Já? Com 4 anos? Com 4 para 5 anos é o momento em que eles começam a aprender. E isso ajuda muito. Legal. Porque ajuda muito. para de ter gosto ruim. Porque tem que ter xaropinho, gotinha. Pois é, ele tá todo orgulhoso balinha. lá em casa contando pra todo mundo que ele conseguiu engolir pela primeira vez. Eu demorei para aprender a engolir cápsula. Você lembra quando você começou a dominar essa habilidade de engolir comprimidos e cápsulas? Eu não lembro, é que ninguém mas eu lembro que eu oferece. demorei. É que ninguém dá, porque fica com medo de engasgar. Mas deve ser perigoso também, tem que ficar no consultório bem eu faço, no consultório, comigo lá. Então a criança está fazendo ali 4 você tem a técnica de ensinar crianças a... Não é uma técnica. Aí a mãe fala, mas ele não vai conseguir tomar. Eu falo, vem cá, fulaninho, vem aqui com a tia. Aí eu dou a cápsula na mão dele e falo, tenta engolir. Se ele não engolir, o que ele faz? Ele cospe. Entendeu? Ele tenta, engasga. É como se fosse um alimento. Você faz aquela manobra. As crianças não comem milho? Não sai o milho inteiro no cocô? Eles conseguem Não, mas aí engolir. bota um monte de milho, mastiga, aí de vez em quando um vai inteiro. É só a gente adaptar ao tamanho da cápsula, obviamente, né? É uma cápsula pequenininha. Mas aí vai com água? De ômega 3, né? Que é gigante. Mas você ensina a tomar com água? Tipo, engolir? Geralmente o que dá mais certo é o canudinho. Põe na língua, aí com o canudinho, o negócio vai que vai. Que legal. Olha. Eu vou testar com coisas tipo, sei lá, um grão de arroz. Duvido você engolir esse grão de arroz sem mastigar. Você pode começar com um caroço de jabuticaba, com aquelas uvinhas de tipo Niágara, sabe? Uva de Natal, que tem o caroço dentro, que a criança faz e ela tem que engolir inteira sem mastigar. Sabe a Niágara, aquela que você... Não, eu só compro sem caroço.
Não, mas a uva do a gente Natal. conhece uva com caroço. Não, aquela. Pode engolir é uva a Thompson. Niágara. Procura no Natal a uva Niágara. Não, até fora do Natal tem, ainda tá tendo. É uma uva que você espreme na boca. Você, Tá. Aquela lá, ela sobra um carocinho. Aí a criança engole ele. Você fala, não precisa mastigar, pode engolir. Ela já vai treinando habilidades. É bom saber, porque realmente é libertador. Você não precisa mais, não né? precisar discutir sobre o xarope. Eu detesto esse remédio. Não, a gente passa para um É outro um nível de alívio, suplementação, outro até nível de- conseguindo utilizar E esses ativos xaropes diferentes. todos? Porque eles botam um monte de mistureba ali pra ficar docinho e tal. Aí quando não é adoçante, é açúcar mesmo. A gente estava conversando também nos bastidores. E eu também, eu não quero dar adoçante para minha filha. Então, quais são as melhores alternativas, assim? O que tem nesses xaropes que a gente também tem que ficar esperto para trocar, Tem se for xarope o que está caso? escrito, né? Não contém açúcar na caixa. Então, o que é problema pior, Mas eu é acho, que tem né? aqueles então, óis todos. Vamos lá. O que nós sabemos hoje é que existem alguns tipos de adoçantes que são extremamente prejudiciais para a saúde, por exemplo, um aspartame. Aspartame entra, né, na nossa classificação como um risco potencial para diversos problemas de saúde. Quando a gente fala... Aí começou a surgiram outros, os famosos polióis. Então, xilitol, eritritol, maltitol. Esses estão muito na moda. Estão muito na moda, só que eles são frequentemente produtores de gases, então eles fermentam muito. É super comum você pegar aquele bolo, é sem açúcar, aí parece que vira um baiacu depois, porque o poliol Aliás, fermenta. o Murilo Pereira tem um baiacu que ele dá de presente que a Zoe ganhou, né? Ganhou o baiacu dele. Pois é, vira o baiacu. Fica inchado, vira senhor boneco, barriga distendida. Então, assim, pode dar diarreia, pode dar desconforto abdominal. Não, mas virou um complô hoje. Todos eles ostentam sem adição de açúcar. Aí você lê lá maltitol, É uma sorbitol, tristeza Exato. isso. eritritol. Eu Exatamente. fico muito triste, porque esses doces, eu gosto de doces de batata roxa, essas coisas, doces de batata doce Outro dia ela roxa. comprou e ficou muito eu fico triste. tristíssima, Tava lá. porque Um doce de batata eu comprei roxa. toda feliz. Pois é. E assim, Eu não posso esses adoçantes, eles também já estão sendo descritos com trabalhos mostrando que eles são potenciais modificadores da microbiota intestinal. Então, assim, não é uma coisa indicada para criança. E aí existem alguns outros que, por enquanto, ninguém falou nada. Tipo estévia, talmatina. Exato. Então, por enquanto, não são vilões. Por enquanto, são mocinhos. Pode ser que em algum momento a gente ache alguma outra coisa sobre eles. Não é muito gostoso, é meio esquisito o negócio. É sempre meio esquisito. Não é igual açúcar. Esse talmatina, E aí, eu não assim, sei. as crianças após 2 anos não deveriam consumir açúcar, mas todo mundo libera açúcar. Aí eu falo, você libera muitas vezes um doce no final de semana e não vai colocar um açúcar, talvez uma quantidade mínima para a criança conseguir tomar um nutriente que ela está precisando muito. Então, é colocar risco-benefício na balança. Né? É um período, porque assim, até os 2 anos de idade a gente não usa nada. Na hora de prescrever, eu sempre dou prioridade para os que não têm nenhuma concentração de açúcar. Se a gente inicia isso bem cedo, a criança acostuma e ela toma sem ter açúcar. Mas Lá aí esses xaropes, eles que não têm açúcar, eles têm adoçante? Eles têm adoçante. Então, tem adoçante. Ou tem sorbitol, que é também um tipo de poliol. Não é um adoçante clássico, mas ele é um xarope de Eu fui poliol. comprar outro dia um multivitamínico com própolis, aí tinha poliol. Eu, putz, não acredito até nisso. Aí eu me senti traído. Porque tem que mascarar o gosto de algum jeito. É. Tem que mascarar de alguma forma. Mas é melhor, então, usar um pouquinho de açúcar. Né? Ou a gente usa um pouco de açúcar, ou às vezes eu coloco mel. Um alimento natural, também é uma saudável. ideia. Porque criança não pode comer mel, não pode tomar mel É, até recém-nascido, um ano. né? Até um ano só. Até 1 ano de idade. Depois de 1 ano já pode. Então, assim, se a gente for ponderar, uma criança de 1 ano que não está tomando o suplemento dela, ela tem uma anemia, eu preciso dar. Mas ela não toma, ela não aceita, ela cospe. Eu posso pegar esse ferro, manipular numa forma sem açúcar, uma forma até em pó, em sachê, em cápsula, diluir um pouquinho de mel. E deu para criança. Então, são alternativas que a gente consegue fazer para fazer com que aquela criança Você tem que dar consuma. a volta naquilo, tem que resolver eu isso. eu tenho que resolver esse problema, é um problema meu. É. Fazer ela conseguir aceitar. Porque a criança não é um adulto, que você fala, olha, você precisa, e aí no dia seguinte ela toma consciência daquilo e passa a fazer. Não funciona bem assim. Não, e já é uma guerra você não dar açúcar para criança, né? É Até quase um 2 complô anos. também O nesse Duda sentido. comprou essa briga, assim, foi uma briga, né? Ele conseguiu até 2 anos. É, mesmo com ataque interno, né? Com gente É, dentro mas do eu seu não- eu círculo de nunca- confiança. Não, mas eu nunca dei né? açúcar. Até hoje, você fala Até isso hoje, como né? se eu desse açúcar pra caramba pra criança. Você Não dá dou muito mesmo. açúcar. E Mas algum açúcar ela vai comer hoje em dia, porque não tem jeito. Mas eu acho que essa coisa de até 2 anos não comer,
ajuda a pessoa a não ficar compulsiva também. Ajuda a A moldar o Zoe não paladar. come, ela raramente come um brigadeiro inteiro. Ela fica com o olho, olha, um brigadeiro, eu vou comer um brigadeiro. Daqui a pouco ela devolve, ela vai tomar um sorvete. Ela cansa de me dar metade do sorvete. Não quero mais. Então, ela tem uma seletiva, eu não sei de onde que ela tirou essa seletividade. Toda criança que não consumou açúcar vai ficar sem açúcar, né? Com esse Mas paladar eu acho que é mais difícil. Mas aumenta muito a chance da gente conseguir que ela não fique com o paladar muito alterado. E não só em relação a querer doces, mas em aceitar melhor os outros alimentos. Porque quando a gente dá alimento muito palatável, muito gostoso, então rico em gordura, rico em sódio, rico em açúcar, com glutamato monossódico para criança muito cedo, aquilo lá realça o sabor, deixa tudo muito mais gostoso. E aí a criança perde o interesse no chuchu, perde o interesse na cenoura. Então a gente não consegue moldar tão bem o paladar da criança logo na infância. Ela vai perdendo isso muito cedo. Aí a chance de seletividade mais para frente ela é maior. Eu acho que esse negócio de até 2 anos do açúcar é muito importante. É como a alimentação, mais, né? É difícil, importante. Né? Até 2 anos já é difícil. Até isso é a história dos 1000 dias, né? Exatamente isso. É a gestação mais esses 2 anos. Esses 2 primeiros anos. Entendi. Faz muita diferença. E uma coisa que eu li uma vez, mas eu não sei onde foi, e eu só li dessa vez e depois não consegui ler de novo, que crianças que têm muita aversão a vegetais verdes de cor escura, é bom a gente não forçar, porque pode ser que cause danos cerebrais e tal, por causa da má digestibilidade de algumas coisas que dão a cor verde escura dos alimentos. E eu estou viajando, mas eu li isso em algum lugar. De, sei lá, brócolis, espinafre, coisas assim, muito cedo, quando a criança acha muito amargo. Ah, que bom, porque... Desconheço essa informação. Ah, tá, que bom. Não, brócolis funciona muito bem para criança, né? A arvorezinha e tal. Adoram. A criança come com, né? É uma das fontes verdes que geralmente fica no prato e que a gente luta, porque a tendência é as crianças aceitarem razoavelmente bem as verduras cozidas no começo, depois passa por uma fase que aquela textura já não é mais tão agradável e elas entram na fase que não querem ver de jeito nenhum. E o brócolis é um grande... assim, é um salvador, disso. Um herói para mim. Porque a criança continua com algo verde no prato e ela fica com menos dificuldade de aceitar outras coisas esverdeadas, né, ao longo da vida. Mas a gente tem que pensar numa coisa muito importante que você falou, Duda, em relação ao intestino, porque isso tem sentido. O que você falou lá atrás, Leda, do ferro, de você ter dificuldade de conseguir absorver o ferro e tudo mais. Hoje em dia, nós temos um grande problema, não só na pediatria, né, mas em todas as idades, em que os nossos intestinos não estão conseguindo absorver de forma adequada os nossos nutrientes, por diversas questões. Por conta da quantidade de emulsificantes que vem dos nossos alimentos e outras... porcarias, corantes e que a gente consome, que isso altera a nossa microbiota, o nosso estresse, que altera a nossa microbiota, o nosso uso de antibióticos, de medicamentos recorrentes, tudo altera a tal da microbiota. Tudo altera a tal da microbiota. É sensível. Podia ser menos, né? Podia ser menos, mas não é. E aí, isso altera, assim, é muito comum a gente ver criança com constipação, com diarreia, com dor abdominal, com excesso de produção de gases. E isso mostra pra gente que essas crianças podem ter ali no seu intestino alterações na sua mucosa, alteração na sua digestibilidade, que mesmo ela comendo, às vezes, um alimento com ferro, ela não consegue digerir e absorver aquele nutriente. Ou quando você faz a suplementação, você pode até dar, mas não garante que isso vai entrar naquele organismo. Então, é um desafio a mais a gente conseguir cuidar do intestino da criança para garantir que o que você está oferecendo, tanto de alimento quanto de suplemento, seja de fato absorvido. Então, essa questão aí que pode dar sintoma gastrointestinal, o brócolis pode dar muito sintoma gastrointestinal. Sim. O brócolis é super rico em food maps. Sim. Food maps, que são alimentos fermentáveis. Então, a gente falou dos polióis. A sigla food maps é fruto oligosacárides, disacárides, monossacárides and polióis. O pezinho do final é o poliol. Então, o brócolis, as pessoas falam, feijão da gases, coisa de vó, né? Feijão da gases, repolho da gases, o poliol da gases. É mais ou menos o mesmo processo de fermentação. E isso gera nas crianças, às vezes, aceleração de trânsito, aí tem diarreia, aí tem gases, dor na barriga. Então a gente tem que respeitar também o jeito dela de falar. Talvez por esse lado, assim, se a criança tem sintoma quando come brócolis, tem sintoma quando come feijão, a gente precisa olhar para esse intestino e entender por que ela está tendo esse sintoma. Corrigimos o problema da digestibilidade e aí voltamos com o alimento. Porque senão a gente fica oferecendo substrato para as bactérias ruins do intestino dela
comerem aquilo, né? Fermentarem aquele produto, e aí gera sintomas, gera inflamação, gera alteração da absorção de outros nutrientes. Aqui também a gente fica feliz quando descobre uma coisa saudável que a criança gosta e fica tentando resolver esse problema. Agora eu vou seguir esse padrão, vou sempre ter em casa o brócolis, por exemplo. Se a criança não tiver sintoma, pode dar todo dia, não tem mas problema. no sentido de... Também tem muito nutricionista que a gente conversa que fala para fugir da monotonia, fugir de dar sempre as mesmas frutas. Sei lá, fulaninha gosta de banana, então... Sempre tem banana em casa. Mas é que criança quase como muda. se ela tivesse assinado um contrato Exato, com a banana. Criança é cíclico. Eu não me lembrava disso. Eu estou constatando isso agora que eu tenho neta. Que muda, né? A criança adora melancia. De repente você compra uma melancia enorme. Vai falar, eu detesto melancia. Detesto. Como assim? Até ontem você adorava, mas agora eu não gosto mais. Eu odeio melancia. É cíclico. É muito louco isso, cíclico, né? É cíclico. Então, assim, óbvio que a gente vai tentar variar. Também, né? Não desista, não vou oferecer de novo porque a criança não gosta. Esse é o erro, porque pode ser que hoje ela odeie o mamão e daqui 3 meses ela fala, mamão é minha fruta predileta. Ela pode fazer isso com você. Ela pode ter essa audácia. Ela faz. Exato. Eles fazem isso, as crianças fazem isso. Né? Sempre oferecer é permitir que ela tenha essa oportunidade. Porque se uma vez ela fala que não gosta de melancia, você tira. Uma vez ela fala que não quer brócolis, você tira. Aí a cenoura não quer. O prato dela fica monocromático, só as mesmas coisas todos os dias, e você não tenta de outras apresentações. Então a gente precisa trazer, às vezes, coisas diferentes. Mas você sabe que eu acho muito difícil é quando a criança tem irmão ou primo. É mais complicado. Especialmente porque aí, mais velho. Amiguinha da escola, mais velho. Porque aí tem o priminho que só come macarrão. Só come macarrão. Ou só come massa, ou só come batata frita. Tudo tem batata frita. E aí ele, na casa dele, faz isso. E aí a criança está ali vendo. E comendo do lado. É difícil você colocar brócolis para uma criança, aquela criança do lado que só come batata frita, não vai comer brócolis. Né? Então, isso é uma guerra essa mesmo. Parte da diplomacia entre as famílias, entre os pais, tem a os regra, avós, o pai e a mãe decidem o que a criança vai comer e os outros parentes têm que ir seguindo de acordo com a hierarquia, né? Sim, mas e as outras famílias também, tem aquela diplomacia. Do pai e da mãe, mas tem os elementos externos. Não, sim. Os primos, sim. Os amiguinhos do colégio. Com porque certeza. A criança, por exemplo, almoça no colégio. Tanto para o mal quanto para o bem também. Né? Sim, mas a criança almoça no colégio. Aí a amiguinha fala, na cama verde. Aí a outra criança, eu também não. É e ela comia. Eu também não, né? Tipo, para status social, aí ela fala que não. Conforme a criança vai crescendo, ela tem essa necessidade de participação, essa necessidade de pertencimento. Então, eles replicam o comportamento. O meu público do consultório são famílias que têm uma tendência a oferecer alimentos super saudáveis para as crianças, de terem essa consciência. Então, as pessoas que me procuram já são pessoas que me ouvem falar que não pode dar salsicha, que não pode dar miojo, que não pode... Então, assim, já são pessoas... Agora, dá uma vontade, né? Eu comi na infância. Olha, eu comi. Então, outro dia a gente estava num hotel, eu fiquei todo dia no café da manhã, eu passava pelo cachorro-quente. Todo dia eu via as crianças empapuçarem o prato. Não no nosso caso, quer dizer, a Zoe não passou batida, nem ocorreu a ela. Mas eu via criança... E acontecia na minha frente, assim, criança que colocava o macarrão, a massa no prato, por exemplo, e deixava cair. Então, aconteceu milhões de vezes eu assistia essa cena. Mas o cachorro-quente me dava uma vontade. Eu não vou negar que eu não comi nenhuma vez, não, mas eu fiquei com muita vontade. Eu entendo a gente então, eu imagino que isso... Mas quando a criança não conhece... ela passava nem notava, sabia? Exato. Ela não notava. Então, se não faz parte do repertório da rotina dela, né? Ela não vai sentir falta daquilo. Você tem que educar desde cedo mesmo. Quanto mais a gente demora para introduzir, por isso que os 2 anos para mim ainda é muito precoce, para introduzir um monte de besteira e açúcar na vida da criança, porque a gente ainda está formando esse paladar. Você conseguiu com o seu? Consegui. Ele comeu açúcar quando? Com 3. 3? Mas ele é filho único, né? Filho único, neto único. Mais fácil. Bem mais fácil. Pelo menos. Bem mais fácil. No caso também é filho único, neto única. Aqui em casa. Lá, do outro lado não é. Não, também é filha única, mas não é neta única. Mas não é neta tem única. Primos, tem primos e os primos comem macarrão e batata. Então, você fica difícil, porque é muito saboroso. Então. É saboroso, esse é o problema. Quando é muito gostoso, é difícil você brigar. Nós que temos um cérebro maduro, olhamos para o hambúrguer, a gente sabe que aquilo é um hot dog, a gente olha e fala... Eu olhei para aquele cachorro-quente e fiquei... Isso é uma porcaria. Você lembra da imagem da salsicha sendo feita com todos os restos de tudo que existe, com um monte de tranqueira de glutamato. Você olha e fala...
Mas era gostoso. Mas olha a cara, né? E a gente tem o cérebro maduro, como é que a gente quer cobrar isso da criança? Não, eu consegui não comer, mas eu consegui não comer também porque a minha neta estava perto. Eu não queria mostrar para ela isso. Tá, um exemplo errado. Mas então, a gente precisa moldar, eu tive que não tem como. lutar comigo ali. Se a gente não fizer isso, que a minha ninguém memória vai fazer pela puxava, gente. minha memória afetiva. afetiva saborosa, puxava para aquele cachorro quente. Não, mas ainda falando de molho, eu lembro que a minha filha comeu molho bolonhesa a primeira vez, que ela, não, esse negócio cheio de... Porque ela não gostava de nada com molho ou com muito líquido, assim. Ela não gosta de coisa mole. E aí ela comeu bolonhesa a primeira vez com uma amiguinha mais velha, foi almoçar na casa dela e adorava. Aí ela virou bolonhesa, o molho bolonhesa virou o favorito dela durante um tempão. Ainda Então dá para usar para o bem também essa coisa, né? Com Da certeza. referência, da Por isso que a gente tem que mais escolher velha. bem as pessoas com quem a gente viaja, com quem, né? Quando não é família. O que pode escolher, a gente deve tem que escolher. escolher. Porque a Mas a gente... Diga-me gente pode com quem fazer a andas, cabeça, que te direi porque quem és. teve um episódio nessa viagem que a gente fez que eu fiquei até com muita pena do garoto e fiquei sem saber o que fazer com... Porque ela se juntou com uma amiguinha e ele fez um sorvete, realmente era o sorvete mais porcaria que eu já vi alguém fazer. Mais colorido, Toppings com e todos cores. os corantes. Verde, justo isso tudo pra cheio de criança. cores. E era muito bonito. O sorvete era bonito, era um potinho, era um pote até grande. E tinha aqueles negócios que coloca, canudinho. E tinha muita coisa. E ele ainda colocou umas balas que ele tinha comprado. Então ficou muito bonito. Ficou sedutor mesmo. E as duas voaram em cima dele e ficaram falando: isso é porcaria, isso tem corante, isso vai te matar. Ele até chorou. Ele até chorou. Aí virou um drama, porque a mãe não sabia o que fazer. Falou: não, que isso, deixa. A gente falava: vocês parem com isso, deixa o garoto em paz. O garoto chorando. Ele acabou tomando sorvete. E elas pararam de falar. Mas elas viraram duas policiais, sabe assim? Mas olha, pensa comigo, Lida. Quando a gente conhece algo que faz mal, e quando a gente sabe que isso tem, mas por exemplo, corantes, se etc. a mãe deixa comer, você tem que segurar a onda. Então, o difícil é comparar entre as famílias, mas quando a gente... Pense só, como é que a gente forma um hábito saudável alimentar? Como é que você hoje conseguiu, na sua vida, colocar hábitos saudáveis? Foi através me proibindo de comer um monte de coisa que eu gosto. Eu não sei. Mas você tem que colocar a consciência. Consegui. Se a gente pega uma criança e a gente inibe, não deixa ela comer absolutamente nada, geralmente quando essa criança entra na adolescência, ela tem liberdade ou ela vai numa festinha sozinha, ela come por trás. Ela vai passar mal. Ela passa mal, não só isso, ela faz escondido de você. Ela vai então passar isso gera mal. compulsão, isso gera outros problemas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar a criança como nós gostaríamos de ter sido tratados. Então, como que você cria um hábito saudável? Você come na maior parte do tempo alimentos saudáveis e de vez em quando a gente come e a gente abre as nossas exceções. O problema é que as pessoas abrem exceção todos os dias ou são extremamente rígidos. Então, a gente tem que criar consciência nessa criança, ensinar o porquê, mostrar. Eu tenho um joguinho no consultório que mostra sobre a microbiota e mostra sobre existem vilões e existem os heróis. Então, as bactérias têm formatinhos diferentes e aí a criança coloca os alimentos que ela gosta de comer no intestino e a gente vê que a bactéria é um imã e ela gruda. Então, assim, a bactéria boa come isso daqui, a bactéria ruim come isso daqui. Aí depois a gente junta quantas bactérias boas essa criança tinha no intestino dela e quantas ruins. E aí eu falo assim, agora vai ter uma guerra aqui. Quem vai ganhar? Aí ela olha e começa a ver a proporção. Fala, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Então, mostrando de uma forma lúdica para a criança, não quer dizer que se ela comer uma coisa que não seja saudável, que ela vai ter um grande prejuízo. Mas se ela consumir muita quantidade, com muita frequência, isso vai trazendo prejuízo. Aí tem umas cartinhas que mostram, a criança fica mais triste, tem mais chance de ficar mais doente, tem mais chance de crescer menos, tem mais chance de ter dificuldade para prestar atenção na aula, para aprender. Então, quando você traz isso para a criança de uma forma educacional, é uma coisa construtiva. Esse joguinho é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Muito legal. Ele é maravilhoso. É porque a gente fala, né? É muito comum ouvir, isso aí vai dar dor de barriga. Aí a criança come o que vai dar dor de barriga. Não tem dor de barriga. Ela fala, não dá para confiar nessa tal de mamãe, não. Porque ela falou que dá dor de barriga. Não dá, eu posso comer. Entendeu? Então, a gente tem que explicar com palavras certas mesmo, mostrando isso aqui, acontece isso. Então, vídeos, ilustrações, são formas da gente trazer a consciência para a criança, porque a gente só vai criar uma nova geração que saiba ter consciência se a gente ensiná-los a ter consciência. Ensinar que só não pode, que só não. Isso não vai, porque todos os amigos dela comem. A criança chega para você e fala, mas a minha amiga come. Aí você vai falar, tá bom, ela vai ser menos saudável que você. Você pode até optar a ser menos saudável.
Mas você precisa saber o que você está fazendo. E aí, muitas famílias falam assim, quando a criança fica doente, porque a gente vê corante tendo ligação com câncer, corante, alimentação inadequada, né, desnutrição tem a ver com doença autoimune. Aí a criança adoece e aí o familiar fala o quê? Nossa, não, eu faria tudo para que meu filho não adoecesse. Deus, coloque em mim essa doença. Só que você fez tudo mesmo para aquela criança não adoecer. Fez tudo errado. Você realmente tomou as rédeas da situação, mudou a sua alimentação por ela, mudou os seus hábitos de vida por ela, treinou, foi na academia, dormiu cedo, praticou as coisas que você acredita serem saudáveis para ser o exemplo para essa criança fazer também. Então, a gente coloca uma expectativa muito grande entre o que a gente gostaria para os nossos filhos e o que a gente dá de exemplo para eles. Isso é o mais importante para a gente mudar, porque enquanto a gente não mudar isso, a criança vai te ouvir falar ouvir você falando mal da bala fine, mas vai você pegando bombom escondido lá atrás, vai comendo na frente, tomando sorvete. Então, não é que você não possa fazer, mas o diálogo tem que ser claro. Essa bala fine é do diabo, né? O diálogo tem que ser claro. É do diabo Eu essa adoro, bala eu fine. posso comer, mas... Tá em todo lugar. E aparece Tem lá tudo todo colorido, lugar. com aqueles totens. Aparece Isso nos deveria ser aniversários, nos proibido. brindes de aniversário. É a lembrancinha. A lembrancinha tem bala fine, Isso deveria ser entendeu? proibido, mas não é. Então, e tem na altura da gôndola que dá no olhar da criança ali na o hora personagem que ela gosta, É, cores é. atrativas. Então, Agora, agora um eu exemplo acho que tem- positivo. mas eu O acho que que é o você café faz da manhã isso. ideal, o almoço ideal e o jantar ideal, assim, Pra pra gente criança. fazer um Falando de Uma alimentação. criança, vamos lá, exemplo pegando positivo, seu filho, assim. que tem 4, e a Zoe, que tem 6. 6. Então, vamos lá. No café Deve da... ser mais ou menos a mesma alimentação, né? Sim, acredito que sim. Na verdade, não. Não, pela Você idade, acha que pela idade. Comigo, sabendo tudo que sei, você acha que meu filho ia ser fácil de comer? Não. Óbvio que não, né? Claro. O meu filho, desde 1 ano de idade, não aceita nenhuma proteína de origem animal. Ó, Eu tenho um fisioterapeuta cuja filha não aceita, nunca aceitou, e ele acabou virando vegano. A mãe dela é vegana. Não, eu não sou, meu marido não é. Eles moram juntos e tudo. Às vezes ele come uma carne e tal, mas ele tem que brigar com a filha para ela não criticar as pessoas que ela vê no restaurante comendo, porque ela acha um horror uma pessoa que come proteína animal. Não sei se é por ser o bichinho ou ela nem... Não acho que é por ser bicho, por ser não bicho. sei. Não, o dele não é nem por ser um animal, ele nem sabe que é um Ele animal. nem gosta. Ele não gosta. Ele não gosta. Ele não gosta do gosto. Ele não né? gosta. Ele não gosta nem de nenhuma proteína e nem de feijão. Olha que fácil. ó. Como é que você faz? Tranquilo. Não, Então porque- vai, dá um É, exemplo um dos motivos- de Porque você não crianças dá, como pode seu dar uma farinha filho. de grão de bico para ele, Ele né? come grão de bico, ele come lentilha, ele come todos os tipos de arroz, ele come arroz integral, arroz negro, arroz vermelho, arroz... O que você quiser, ele come. Ele come quinoa, ele come todos os tipos de legumes, ele come painço, se você fizer, ele que nem uma quinoazinha refogada, ele come. Então, eu tive que fazer estratégias de estudar muito para entender o que estava faltando, inclusive, E o na que alimentação você acha dele. por que você acha que ele não come? Por que eu acho É o que ele gosto? não come? É o cheiro. Se eu como perto dele, ele fala, mamãe... Quando ele era bebezinho, ele falava, mamãe, que gosto ruim a sua boca tem. Quando eu comia alguma carne perto dele, peixe, linguiça, qualquer coisa que eu colocasse dentro da boca, que fosse proteína, ele falava, que gosto ruim que a Deixa eu sua dar um boca tem. beijinho. Ah, mamãe. Não gostava. Não gostava. O dele é sensorial. Ele não gosta do cheiro. Não consegue tolerar. Hoje, ele consegue tolerar, que ele não me escute, filho. Espero que você nunca assista essa entrevista. Eu consigo colocar frango moído numa farofa. A gente faz uma farofinha, que ele gosta, e a gente coloca franguinho no meio. Ele adora. É uma das comidas preferidas dele. Mas, assim, o sabor e o cheiro é bem discreto Você tem que inventar uma receita, né? Não é... Ele não consegue comer... Nem num ovo, restaurante. nem... E gema ele é de alérgico a ovo. Meu Deus. Falei que não ia ser fácil. Ele é alérgico a ovo. Até Ainda a bem que você é gema. pediatra, né? Ainda bem que sou pediatra e alergista. E tem alergista, suplementação. porque realmente... É porque a Clara é mais alergênica normalmente, né, do que a Mas gema. ele tem alergia do ovo como um todo. E aí, são coisas que eu preciso entender. Então, assim, pra ele, o que falta? Eu preciso equilibrar melhor as proteínas, eu preciso equilibrar melhor as fontes de ferro, eu preciso equilibrar melhor as fontes de zinco. Por exemplo, a suplementação de ferro, a Zoe tomou até que idade? 2 não aninhos lembro. ali? Bem Pequenininha. novinha, recém-nascida. Recém-nascida. Ele, por exemplo, se eu suspender o ferro dele, ele não tem de onde tirar. De onde ele vai absorver o ferro Então adequadamente? ele tem que tomar sempre. A suplementação dele é contínua. E essa individualização, a maioria dos profissionais não sabe fazer. A maioria das pessoas pegam o protocolo e aplicam nas crianças. Só que pegam crianças. Quantas crianças por aí não comem bem carne? Quantas crianças por aí não comem bem feijão? Que comem, sei lá, arroz, batata frita e um franguinho? Não tem ferro. No café da manhã come o pãozinho, come uma fruta. Não tem ferro.
Então, deficientes em ferro e não foram avaliadas para isso, não estão sendo suplementadas para isso. Então, e também eu acho que os pediatras não são nutricionistas, não tem esse compromisso que você tem com o conhecimento da nutrição. A gente não aprende nada de nutrição. Tem um preconceito até hoje, né? Mesmo em 2025, com eu acho que outro dia me disseram que não tem aula de nutrição nas faculdades de medicina. Nenhuma. Não sei se é verdade. É verdade? Nenhuma aula. Eu aprendo então, se não tem, como é que o médico vai ter essa formação? Só que se ele quiser ter. Se ele buscar ter. Pois é. Foi algo que eu fui estudar. Porque eu vi, já que vocês já falaram com muitas pessoas, né, da parte da medicina funcional integrativa, e a minha mãe, eu tenho isso, em mim foi diferente dos outros pediatras. A minha mãe teve a primeira padaria sem glúten e sem leite do Brasil funcional. Vocês talvez conheçam, de Aita. É antiga, tinha no Shopping Cidade Jardim, não tem mais. Foi a primeira, foi em 2007. Já fechou. Fechou em 2017. Ficou 10 anos aberta. Legal. E assim, a minha mãe, apesar de ser sem glúten, sem leite, eram alimentos funcionais. Então, a minha mãe fazia pão do próprio arroz. Não era farinha de arroz. Era pão de arroz, pão de lentilha, pão de grão de bico. Por exemplo, o café da manhã do meu filho é o pão de grão de bico que o meu pai faz pra ele, com semente de abóbora. Que legal. Então, assim, minha alimentação, por isso que eu tô falando, é diferente da maioria das pessoas. Porque eu vivi uma coisa que não era realidade. Eu ia assistir o Murilo Pereira palestrar quando eu tinha 16 anos, porque eu ia vender pãozinho, fazer propaganda de pão no stand da feira. Da feira dele. Então, quando eu fui fazer medicina, eu já tinha ouvido falar de tudo isso. Essa cabeça, né? Só que foi uma coisa que aconteceu que eu não entrei na medicina e falei, nossa, eu quero tudo aquilo que eu já tinha aprendido, que eu ouvia minha mãe falar sobre nutrição. Eu fui ao contrário. Ninguém falava. Então, eu falei, não, isso aqui não tá certo. Então, eu demorei para aceitar, colocar de novo esses conceitos de nutrição na minha prática, de tão difícil que é falar sobre isso no meio médico. Que foi, né? Hoje em dia tá muito mais fácil. Muito mais, avançou com a internet. Muito. Mas não tinha isso. Na época do Duda pequeno, o Duda estava com 41. 42 praticamente. Praticamente 42. Na época dele, garoto 80, mesmo, né, não tinha o pediatra, e era um super pediatra. E ele não recomendava, assim, grandes coisas na alimentação. A não ser água, quando gripava, que ele falava abusar de líquidos. Abusar de líquidos. Só que, Leda, sabe o que a gente vê não hoje? Não tinha esse conhecimento. Eu não tive esse conhecimento pela minha geração. Não, na minha infância era tudo biscoito Bono, negresco, chocolícia, confete. Bis. Não, confete fandango. Só se você comesse 2 ml por dia. Não, Tinha regra. Tinha regra, era 1 ml que era a versão por dia. Genérica eu comprava uma caixa de MM e falava 1 ml por dia. Aí ele comia, mas aí você já era maior, mas eu comia toda a porcaria que na sua infância tinha tanta porcaria? Não, e na gravidez você fumava cigarro e bebia vodka, né? Podia. Era normal, todo mundo fumava, o meu né? obstetra falou isso, é melhor você fumar pouco do que não fumar, porque você vai ficar histérica, vai atrapalhar a sua gravidez. Ele não me tirou o cigarro. Graças a Deus, a medicina evoluiu e a gente já sabe. Ele não tirou o cigarro. Hoje ele tiraria. Tiraria o cigarro. Aos poucos, usaria ali formas de desviar. Não, hoje em dia tem tratamento, até que eu larguei o cigarro. Não, mas aí voltando ao exemplo positivo, vai, para a família normal, assim, café da manhã. Então, minha família não é normal, vamos família voltar. convencional, que não tem assim. Que não tem alergias, que não tenha restrições. Ou que não tem restrições, a não ser saúde. A restrição é só a condição de saúde, né? Quer dizer, quer ter mais saúde. Beleza. Mas não é alérgico, não tem... Vou começar falando dos principais erros que talvez as pessoas façam no café da manhã. As outras refeições não são tanto assim. A gente sabe que a gente precisa de boas fontes de proteína e a gente tem que entender um pouquinho sobre índice glicêmico. O índice glicêmico é algo que vem na cabeça de vocês como algo claro. Eu vou explicar para as pessoas só para entenderem. Então, quando a gente come algum tipo de alimento, ele tem uma metabolização, né, uma digestão, e ele pode virar açúcar no nosso sangue mais rápido ou mais devagar. Então, se eu consumir no meu café da manhã uma banana, é saudável? É. Mas se eu consumir só uma banana, é diferente a velocidade que essa banana vai virar açúcar e vai criar um pico de glicose no meu sangue. Se eu adicionar a essa banana, por exemplo, uma chia, se eu colocar um ovo mexido, se eu colocar, então, uma fonte de fibra, uma fonte de proteína e, de repente, uma fonte de gordura, um pedaço de abacate, uma castanha, um pouco de óleo de coco, um azeite de oliva extra virgem nesse meu ovo mexido. Pode ser o que eu vou fazer? Pode ser uma manteiga. O que eu vou trazer para esse meu prato?
um equilíbrio entre carboidrato, proteína, gordura e fibra. Faz diferença começar com ovo ou começar com a banana? Não, desde que eles sejam consumidos ali no mesmo momento. Na mesma refeição. Eu achava que fazia, que se eu comesse o ovo antes da banana, o índice glicêmico seria menor. Menor. Depende do tempo de intervalo, porque o tempo de esvaziamento do estômago... Na refeição. Na refeição, tudo bem. O tempo de esvaziamento... Porque ele não passa direto, né? Ele fica ali no seu estômago e depois o estômago vai esvaziando devagarzinho. Então, não teria diferença, tá? A não ser que fosse um intervalo, sei lá, de uns 10 minutos entre um e outro. Sei lá, comi a banana e fui preparar o ovo. Aí preparou o ovo, talvez uma parte dessa banana já tenha sido ali digerida até você sentar e comer. Mas de uma forma geral... a digestão na boca também, né? Com a enzima. Isso, a amilase salivar é onde a gente começa a fazer essa digestão. Então é melhor começar com ovo para garantir. Ou comer junto. Ou tem gente que começa com um suco de laranja, né? Tipo, suco de laranja, bebe um copão enquanto tá esperando o ovo. Ou chega no restaurante para pedir um prato e já toma péssimo hábito, um porque aí não... suco. Não vai nem ficar... Não tomei refrigerante, eu tomei um suco. Não tem tempo de digestão no estômago. É praticamente passagem direta, porque já está líquido. Então, aí faz pico de glicose. Então, é comum no café da manhã ter, geralmente, uma fruta, um pão e um suco. Carboidrato, com carboidrato, talvez com um pouquinho de fibra. E isso para a criança, todos os dias, quebrar o jejum dela, todos os dias com carboidrato, o que vai fazer? Vai fazer com que a longo prazo a gente aumente o risco de diabetes, aumente o risco de distúrbios cardiovasculares. Mas também todo dia com ovo ela cansa. Como quebrar um pouco dessa monotonia do ovo, por exemplo? A gente precisa variar Quais são as alternativas de proteína? proteína? Precisa variar a fonte de proteína. Qual seria? A pessoa não gosta de queijo. Então, vai ficando difícil. Mas poderia ser um queijo. Não é seu filho, mas é difícil. Poderia ser por exemplo, no Nordeste, eles não comem mandioca, macaxeira ou um queijinho coalho, ou aqui em São Paulo, um franguinho. A gente pode colocar um patê de frango dentro de uma tapioca, por exemplo, um franguinho desfiado dentro de uma tapioca. Salsicha, né? Salsicha pode ser uma alternativa. Super. Não. Hummus é uma alternativa boa por conta do grão de bico, ele tem um índice proteico maior. Os queijos em si, as sementes e oleaginosas. Então, castanha, semente de abóbora, castanha do Pará, macadâmia, nozes, tudo que for... que a gente chama do grande grupo das oleaginosas e sementes, tem bastante fibra, bastante gordura e bastante proteína. Uma pastinha de amendoim, por exemplo, a gente pode colocar. São coisas que vão agregar para essa refeição, talvez não uma quantidade de proteína igual um ovo, que vai ter lá seus 7, 8 gramas de proteína, mas ele já é suficiente. O iogurte não pode entrar? O iogurte pode. É que você falou leite, queijo não, né? Mas iogurte... Não, o iogurte é mais fácil. Se for um iogurte de 2 ingredientes... De colocar um iogurte com uma... Como é que chama aquele negócio que você compra? Que parece tem uma tripinha com proteína da... Bio, a gente chama de cereal. Quer comer cereal, filha? Mas é uma proteína da Bio 2. Sei, aquelas bolinhas. Tem uma coisa que parece um cocôzinho. Fiapinho, parece Eu esqueci o nome dele, mas é de proteína de ervilha e arroz. Hoje a gente tem uns industrializados que tem. Aí vai ter fibra e proteína. Tem tem uma marca que chama Naturals Heart. É Eu vi do Chocopops. Você já viu do canguruzinho? O da Austrália. Da Austrália, isso, a granola. Esse Chocopop eu vi que tem proteína... Tem chocolate, eu comprei um, vai chegar amanhã depois. Eles não têm açúcar. Na Zoe quando ela vier. Aí, ó. Não tem açúcar, mas tem chocolate, então ela vai gostar da aparência. Eles têm tanto as bolinhas como umas bolinhas assim. Como eles têm mas como se fosse um cereal matinal do mesmo cereal que tem aqui em casa, australiano. Tem no Rio, tem aqui. Que eu lembro dessa marca, eu lembro. É dessa marca. É dessa marca. E a própria granola dessa. A granola deles tem uma keto lá. Várias granolas, tem keto. Tem verde, tem embalagem verde, tem embalagem marrom. Então, a gente pode partir para alguns industrializados que tenham ali e fica gostoso, porque esse crocante as crianças costumam gostar bastante. E aí, as oleaginosas entram muito bem. Mas aí você acha que pode substituir o ovo, pode quebrar o ovo e depois só um pedacinho de ovo. Você pode fazer o ovo, você pode fazer a crepioca, você pode fazer um muffin, você pode fazer um waffle, porque aí descaracteriza o ovo, né? Não é aquele ovinho mexido todos os dias. Mas o ovo pode entrar na preparação. Boa ideia. Bacon. Pode. Porque o Duda insiste no ovo com bacon. Que eu gosto e eu não enjoo. E aí eu
tendo Mas a ela colocar... já enjoou. Ela já enjoou. Eu enjoo. Teve fases que ela enjoou do bacon, teve fases que ela enjoou do ovo. Eu enjoei já. E aí teve um dia que eu fiz um bifinho no café da manhã, que ela queria no jantar. Eu falei, não, filha, amanhã a gente faz. Então amanhã no café da manhã pode ter bifinho? Eu falei, pode. Aí eu fiz um bifinho na manteiga, ela adorou. Pode. Mas pode é meio variar, assim. tido como coisa de que não esquisitona, é cultural, né? mas pode. Mas nos Estados Qual Unidos, é o todo problema? restaurante de café da manhã tem steak and eggs. Eu sempre como quando eu vou pra lá. Não tem problema nenhum, é super Sabe saudável. que É super saudável. Eu inventei de tirar o glúten e agora você falou no no arroz, pão de arroz que seu pai faz. Eu vi uma receita assim e por preconceito contra o arroz, eu falei, não vou fazer pão de arroz, vou fazer de farinha de linhaça, farinha de amêndoa. Mas eu tô com a receita do pão de arroz, então vou experimentar. Pode fazer, mas com o arroz que você cru, vai fazer? arroz de verdade. Eu sei qual que é, um pão que fica bem fofinho. Sei qual que é essa receita. receita. Eu vi no Instagram. Já fiz em casa, funciona. Funciona. Tá? Só que aquilo ali é carbo puro. Então você vai ter que comer um pedaço pequeno, uma fatia pequena e caprichar. Mas eu fiz uma pastinha de ovo. Faz pastinha eu também de ovo, aprendi faz na pastinha internet. de pasta de ovo abacate, com cenoura. Abacate. É porque abacate, eu acho uma confusão abacate. Eu adoro abacate. A logística dele é Mas complicada. comprar abacate é muito difícil. Entendi. Eles amadurecem todos ao mesmo tempo. Eles estão todos verdes. Aí você olha pro lado, quando você volta, todos estão podres. É impressionante. Aí você faz abacatada e aí todo mundo fica com gases. Eu não consigo resolver a história do abacate. Não consigo. Eu já comprei de todo tipo de abacate, já perdi todo tipo de abacate. Eu já desisti. Essa pastinha de ovo, ovo cozido com cenoura. Moro. Quando a gente tem uma família grande, o abacate funciona super bem. Você abre um abacate e todo mundo come. Pedaço, Então a gente mas tem eu que moro individualizar. sozinha, então eu estrago o abacate. Não tem aí, jeito. mas essa pastinha de ovo com cenoura funciona muito bem. Com cenoura, o cheiro verde, aí criança não vai querer gostar, tirar o verdinho. Aí você coloca só o ovo com o ovo cozido com a cenoura, já fica uma pastinha. E um requeijão, uma colher de requeijão. E suplementação, por exemplo, proteína de arroz, proteína de ervilha, whey para criança? Whey para criança? Protein eu não recomendo para criança, whey, tá? O que dá pra gente utilizar nas crianças para adequar aporte proteico, que inclusive eu tive que usar no meu filho, é aminoácido. Colágeno, praticamente, né? Quando as vendas são de colágeno. Mas o que é o colágeno hidrolisado? É uma composição de aminoácidos. Qual é o único problema da prescrição ou do uso desses colágenos? É que eles não têm o papel igual das proteínas no controle do índice glicêmico, da carga glicêmica. Vamos entender o seguinte. Por que quando eu misturo a banana com o ovo, diminui a velocidade do pico de glicose? Porque eu tenho que digerir essa proteína, então ela diminui o tempo de esvaziamento gástrico, ela libera diversas substâncias no meu organismo, então isso muda. Quando eu como o aminoácido, eu já estou digerido, a proteína já está no seu menor fragmento. E essa fragmentação não permite esse mesmo tempo de digestibilidade, então ele não tem o mesmo papel. Entende? Então, passa rápido ali. Exato. Então, mesmo colocando whey protein, você vai ter proteína, então assim, como fonte proteica sim, mas como equilíbrio de carga glicêmica talvez não seja uma solução. Tá? E o whey protein, ele não tem, a princípio, liberação para crianças. Eu não gosto, de uma forma geral, de sair colocando para crianças altas quantidades de proteína do leite de vaca. Eu vejo hoje que as crianças frequentemente têm reações, tá? E o whey protein é algo que a gente percebe com bastante frequência também. Além do que os wheys estão todos cheios de emulsificante, PEG, todos cheios de açúcar, ou a maioria não tem açúcar, a maioria tem poliol. Então, assim, a coisa mais difícil do mundo é comer, né? Comer, como é que eu saio disso, né? Sucralose. Comer é difícil. Então, não é uma composição adequada. Então, assim, não é que não possa. As mães falam assim, eu faço meu whey e meu filho quer um gole. Posso dar? Pode. Não tem problema. Mas não precisa dar copo de whey. Não é a refeição dele. Você não vai substituir o café da manhã da criança por um copo de whey, entendeu? Que aí você vai sair perdendo. Mas tem umas panquecas que eu vi também no Instagram, que agora você está falando de misturar banana com ovo, que você coloca um pouco de queijo, aí joga o ovo. Aí quando o ovo já está ficando durinho, né, você coloca umas bananinhas cortadas, dobra, vira uma panquequinha e tem tudo isso. Tem o queijo, que é a proteína, tem o ovo, que é a proteína, e tem a banana. Sim, super nutritivo. Sem problema. Se a criança não tiver alergia, nenhuma reação com leite. Essas fórmulas alimentares, eu lembro quando a minha filhinha estava recém-nascida, a gente foi começar a introduzir alternativas ao leite materno, e aí eu fui olhar rótulos e também eu fiquei assim, como é que uma indústria inteira de suplementação para adulto não corrigiu esse déficit de produtos? E aí, basicamente, lactose, ingrediente 1, proteína hidrolisada do soro do leite, whey protein hidrolisado, e canola, com óleo de palma, com as coisas, uns óleos horríveis. Vocês estão me botando nas paredes, mas é isso.
É muito triste olhar para o que é oferecido para as crianças hoje em dia. E é por isso que a gente tem essas altas prevalências de deficiências nutricionais. Então, hoje, o meu maior tema de estudo é sobre nutrientes. Tá? No Brasil, hoje, mais de metade das crianças tem deficiência de micronutrientes, de pelo menos um. E mais de metade tem deficiências graves desses micronutrientes. E isso é reflexo de uma alimentação com tudo isso que a gente está falando. Então, é muito difícil comer saudável e, a partir do momento que a gente começa a mudar um pouquinho, reflete em níveis séricos que vão gerar prejuízo, por exemplo, cognitivo, de aprendizado, de neurodesenvolvimento em si, atrasos para essas crianças, prejuízo na imunidade, elas ficam mais doentes recorrentes. Então, assim, falar de uma fórmula infantil, a gente tem que ter um pouco de ressalva, porque antigamente o que se fazia quando uma criança não era amamentada era pegar leite de vaca, diluir e dar para essa criança. Então, ter uma fórmula que se aproxima muito mais da composição do leite materno já é uma grande evolução. Então, assim, foi um primeiro passo. E eu converso muito com representantes, pessoas, né? Recebia muito até pouco tempo atrás, agora eu cansei um pouco, mas recebia essas representantes no consultório e tentava argumentar. E elas falavam que o maior problema é custo. Porque se você vai colocar uma outra gordura, se for trocar esse óleo para um óleo de coco, por exemplo, ou se você for colocar o tipo, né, de proteína diferente, começa a aumentar custo. Começa a aumentar custo. E aí, eles não conseguem vender, a população não consegue comprar. Então, existem as fórmulas brasileiras, existem algumas que não são comercializadas em lugar nenhum no mundo. Porque é muito parecido, tá? As empresas são... eu procurei quando eu viajei, fui a Barcelona, fiquei lendo o rótulo e ficava chocado. Nossa, não tem uma alternativa de melhor qualidade. Mas o Brasil tem algumas fórmulas que são as piores do mundo. É? E a gente aceita isso aqui no nosso dia a dia por conta de custo. Então, assim, é um tema que é política de saúde pública. Eu adoraria sentar para conversar isso e ajudar pessoas a alinharem sobre isso. Mas o Brasil aceita coisas absurdas. O Murilo Pereira fala de coisas, né? Que as fórmulas, que as coisas que a gente come, que só brasileiro come, né? Exato. E isso porque acontece só também nas aqui é fórmulas permitido, infantis. né? Eu cheguei a sentar com o Sorrentino para a gente desenvolver ele para desenvolver a fórmula e eu para vender, né? A gente junto criar uma dobradinha para lançar no mercado, que eu acho que quem criar isso vai ter um potencial de virar essa fórmula, ela existe. A gente pode manipular essa fórmula. Eu posso falar? Pode, lógico. A farmácia Essential. Sim, você consegue pedir, você consegue manipular, ela é uma fórmula de aminoácidos, você consegue escolher o açúcar que você quer. Porque assim, a lactose não é um problema. Ela é a melhor fonte de açúcar, porque o leite materno tem alto teor de lactose. Então, a lactose não é um problema, mas você pode escolher. Se a criança também tem muita cólica, tem muitos gases, você pode trocar esse tipo de açúcar, você pode mexer. Alternativa para criança com intolerância. Tem também em toda a farmácia a fórmula infantil clássica da Danone, da Nestlé e tal, com alternativa para quem tem restrição de lactose. Existe. E essa manipulada, qual é a diferença? Todos os ativos que estão dentro estão nas suas formas mais biodisponíveis. A fonte do ômega 3 é uma fonte específica. A composição dos óleos das gorduras é 1000 vezes melhor. Só que principalmente os óleos e as gorduras são os mais... O ponto, na minha concepção de leigo, é o ponto mais crítico dessas fórmulas que vendem na farmácia. Eles não usam emulsificantes. Só que qual é o problema? A fórmula você põe na mamadeira, aí você mexe, ela mistura, você espera 5 minutos, muito prático. Ela perde. Sim. Ela separa. Na hora que a criança está tomando, às vezes começa a depositar. Você tem que tirar, dar uma chacoalhadinha e colocar de novo. Não é tão prático. Por quê? Porque ela não tem não tem o que a indústria desenvolveu para ficar prático. Bom. Exato. Então, a gente sempre tem que ponderar. Ela é mais grossa, então o bico zero não funciona, você tem que aumentar um pouco o bico. São várias nuances que a gente tem que fazer. Então, assim, existe, mas o custo é muito alto e tem contrapontos. Nem toda família quer pedir, esperar, aí acabou, esqueci de formular. Não, assim, dá para fazer, só que para pôr na prateleira do mercado existem diversas questões legislativas. Tem entraves, né? Entraves e custo. Para você conseguir colocar custo é o grande uma boa fórmula... Então, quem quiser pode achar alternativas na farmácia de manipulação. Quem quiser e puder. E puder. Sim, existe essa opção. Que bom. Aí, voltando para aquele menu que a gente estava fazendo. E o almoço. Hoje vamos terminar o almoço. Não, e aproveitando, já que a gente tem que falar da nossa patrocinadora, nossa querida Dinox, que é uma churrasqueira. Bora pôr churrasco de manhã para todas as crianças. Adoraria legalizar o churrasco o dia todo. Por mim tá legalizado. Essa aí é uma churrasqueira elétrica que eu uso aqui em casa, inclusive aqui na sala.
obviamente não deixa o ar ligado, mas ela praticamente não faz fumaça. Essa daí é só ligar na tomada. E ela tem a grelha de ferro fundido. Eu quero aproveitar e perguntar o gancho, porque eu já ouvi muito falar também sobre o uso de frigideiras e panelas de ferro fundido. Jogar o parafuso dentro do feijão. Sim, mas dizem isso antigamente. O ferro da panela ajuda também na falta de... O ferro da panela ajuda? Ajuda. Então fazer o bife na frigideira de ferro... Não precisa, né? Se você for pensar, já tem bastante. Aqui, já tem bastante. Só concluindo, link na descrição, aqui no QR Code na tela também, para saber mais sobre a Dinox. E tem entrevista com os criadores da Dinox aqui no nosso canal. Gostei muito. Dá para usar assim no meio da sala? Dá. Dá para usar na sala. É impressionante, mas é verdade. Eu já testei, a gente não fica defumado. O cabelo não pega. Entendeu? Você não fica com cheiro de churrasco. É bem legal. É que tem um reservatório embaixo que a gordura cai assim e não fica sendo incinerada, sabe? A fonte de calor é lateral, joga a caloria pro lugar certo, mas a gordura e todos aqueles líquidos, mioglobinas e tal, misturados, cai nesse reservatório, não cai não incinera, não é incinerado. Que legal, gostei. Eu vou voltar pro menu, tá? Então, o café da manhã é... Já falou, mas banana, agora ovo, banana... Uma fruta. Tapioca, uma fruta, uma proteína e um carboidrato. O pão com manteiga, o pãozinho, bisnaguinha, essas coisas, não pode. Não, de jeito nenhum. Até porque tem álcool na fórmula da bisnaguinha, porque foi a pesquisa que concluiu isso. Pois é. Eu fiquei chocada. Essa foi das coisas que mais me chocou. No pão de forma também. Porque foi a Proteste que fez o teste, não foi alguém que inventou. E os ingredientes são péssimos. Um postzinho, entendeu? Foi uma empresa que fez o teste. Uma bisnaguinha que é muito parecida de sabor. Parece que abriu o pacote e fez, que a massa é batata com óleo de coco, eu vou passar pra você. Sal. Que legal. Dá pra comprar são umas lojas que é um fornecedor que faz e é deliciosa. Olha, que barato. Compra pronto. Mas ela não tem conservante. Eu me dediquei no fim de semana a fazer pães, mas eles não têm muita durabilidade. Porque eu tô tirando glúten, então tô tendo que trocar, né? E aí eu gosto de um pãozinho, sabe? Com ovo, aprendi a comer pão com ovo. Tenho várias dicas pra você. E você tem livro de receita, essas coisas todas? Você podia fazer, né? Não tenho. Isso aí vai ser um barato. Não. Isso é com a minha mãe, não é comigo. Então convence a sua mãe a fazer uma coisa com dicas. Um livro de receita sem glúten. É bem interessante. Não, minha mãe tem muita experiência. Os pais ficam desesperados por essa... Ela tem uma expertise, né? Então sim, é só ela escrever. Padaria, né? Os pais ficam desesperados por essa curadoria, por essas dicas. É difícil. Né? Aí chegamos no almoço. O almoço é arroz, feijão? Eu trabalho com nutricionista no meu consultório. Então, todos os meus pacientes passam com a nutricionista. E a nutricionista, ela trabalha isso no cardápio. Então, ela vai individualmente vendo a aceitação para equilibrar essa refeição, tá? Mas o que a gente vai precisar, então? Vou resumir o café da manhã, que depois vão perguntar. Então, é uma fruta, por conta da fonte dos nutrientes, né? Das vitaminas, minerais da frutinha. Ela vai ter um pouquinho de fibra. A gente vai combinar isso com um carboidrato. Não é porque a gente está falando de índice glicêmico que a criança não pode comer carboidrato. Sim, ela pode. Então, a gente pode colocar aqui uma outra fonte de carboidrato ou não. Tá? É uma opção. A fruta já tem carboidrato. E uma proteína. Então, aí dentro dessas proteínas, todas as que a gente listou aqui. Então, a composição é fruta, carboidrato e proteína, ou fruta e proteína. E qual que são alternativas de gordura boa? Manteiga, óleo de coco, gordura, banha de porco. Azeite de oliva extra virgem. E os óleos prensados a frio, tipo óleo de linhaça prensado a frio. Que mais? Acho que só. Óleo de abacate, pode ser? Óleo de argilim extraído a frio. Sim, esses óleos são bons. Legal. Chegamos no almoço. No almoço. Olha, o almoço do brasileiro, ele é balanceado, tá? Se for arroz, feijão, uma proteína e 2 legumes... Ok, tá? Em relação à composição, tá muito boa. A questão é que, apesar de ter boas vitaminas e minerais, a gente vai precisar do quê? De variedade para fortalecer a microbiota. Então... Apesar de ser um bom prato, a gente tem que mudar o tipo de arroz, a gente tem que mudar o tipo do feijão, né? A leguminosa, variar o tipo do legume, pegar proteínas também de origem diferentes e cada dia montar um pratinho um pouquinho diferente. Não precisa ter arroz e feijão todo dia. Como falei pra vocês, dá pra colocar uma quinoa na forma de uma salada de quinoa ou na forma de misturada com arroz, por exemplo, para enriquecer esse arroz se a criança não come bem. A gente pode colocar, em vez de fazer a proteína... Em vez de fazer feijão, pode ser lentilha, pode ser feijão vermelho, feijão preto, é isso?
Pode, super pode. Crianças que não gostam de feijão, snack de grão de bico funciona muito bem. Você assa, você cozinha o grão de bico e depois você assa ele no forno. Põe especiarias, temperinhos que você gosta, azeite e sal, e ele fica tipo um petisquinho. Então, crocante. Né? É um lanchinho da tarde também saudável. Até no café da manhã dá pra pôr. Uns prontos, assim. Não tem mais, aí eu digo. Não tem mais, né? Sumiu. Tava em tudo que é lugar, depois sumiu. Sumiu. Bem lembrado. Mas tem eu vi, tem umas coisinhas, eu até comprei, nesse mesmo que eu comprei essa granola. Umas tirinhas de abóbora, sabe? Umas coisas assim. Sim. Estão surgindo, ressurgindo o coisas muito Aleri, interessantes. seja o Aleri. E tem o Aleri, que é uma grande opção. É maravilhoso. A biomassa de banana verde é uma fibra prebiótica incrível para o intestino das crianças. E ele é super gostoso. Eu super E vale recomendo. para os adultos também? Vale, claro. Vale, claro. Bom, aí que eu não sou nutricionista. Mas falo muito de nutrição. O jantar repete o almoço? Na mesma linha, arroz, feijão, 2 legumes, só variando as coisas, né? Se você oferecer hoje, no almoço e no jantar, a mesma refeição, não tem problema. Mas no dia seguinte não pode ser igual. Então não é só arroz e feijão 5 vezes na semana. Precisa ter variedade. E macarrão, se for entrar, a gente pode escolher macarrões também mais Porque nutritivos. criança adora macarrão, adora né? macarrão, mas Combinar. hoje tá Mas fácil. se você escolher sem criança glúten, também, não dá né? certo? Não Sem é glúten melhor? dá certo, mas ele vai ser só farinha. A maioria deles vai ser só Mas farinha aí de você tem arroz. E aí, Não, nutricionalmente. Milho, né? Não, Ou tem mistura arroz com milho. É porque você implica com macarrão, não sei por quê. Mas Mas existe porque macarrão não, de é uma milho e arroz. Se o milho não Existe for transgênico, tudo bem. Macarrão de quinoa. grão de bico, Tem. de lentilha, tem de de todo tipo. Tem, exato, o macarrão não é Não difícil precisa de ser fazer. de farinha de trigo. Nem de farinha só de arroz. Não que não possa de vez em quando, mas A idealmente maioria não. dos sem glúten são arroz com milho, né? Ou só arroz ou arroz com milho. E aí, nutricionalmente não é bom. É pobre, refeição. Mas espaguete tem de grão de bico. Ah, Os outros formatos, tem também. fusilli, Tem. não sei o que, eu não achei de grão de bico. Aquele parafuso, chamava tem parafuso quando eu era pequena. E, Agora e tem. depois eu queria entrar na questão delicada da sobremesa. Porque às vezes aí, beleza, você fez ali conseguiu que a criança coma, e também tem muito, a gente tende a fazer assim, se comer tudinho vai poder comer sobremesa, que você cria um mecanismo mental como se fosse um prêmio comer a porcaria e um sacrifício comer o que tem que comer. A porcaria sempre foi um prêmio. Não, então, todas mas as isso gerações. é uma coisa Mas que é o que eu tô a falando, gente essa tem que lutar contra construção de essa hábito programação saudável, mental também. a gente repete, a gente replica porque a gente ouviu isso. Mas eu sou totalmente contra colocar a sobremesa como um prêmio. Se você comer, você ganha a sobremesa. Agora, pra Mas gente... você é a favor de respeitar a fome da criança? Quer dizer, a criança pode não estar com fome? Sim, mas ela, daqui de 1 hora, quando ela estiver com fome, ela vai comer a comida. Ela não vai comer lanche. Tá. Calma aí. Tem que maneirar A isso. gente tem que saber jogar o jogo da criança, porque senão ela fala que não tá com fome, daqui a pouco ela tá beliscando, né? Tá comendo besteira. Então, não tá com fome, tudo bem, te respeito. Tá com fome agora? Vamos comer seu prato. Boa. Vou voltar com seu prato pro micro-ondas. Vou voltar seu prato, vamos esquentar a sua comida de novo. Que bom que Isso voltou funcionou a fome. até na minha geração. Não, e aí você falou sem querer e levantou um novo assunto. Micro-ondas. É bom usar micro-ondas? É perigoso? Eu não tenho em casa, isso talvez já diga muita coisa. Não tenho micro-ondas em casa. Então, ele é muito prático. E tem air fryer? Tem air fryer. Mas air fryer com teflon ou sem teflon? Como é que é? Porque também tem isso, né? Tem air fryer que é toda de aço. Elas têm teflon, né? Pode ter teflon, você não pode usar aquele forrinho de papelão? Isso, forrinho de papel. Não, papelão não pode. O de papel, descartável. Não é papelão, não é papel. Tá, falou papelão. O de papel descartável. Aí papel alumínio, descartável. papel alumínio é perigoso? É perigoso. É. Assim, todas essas coisas, a ideia é o quê? Chama-se A gente carga falou tóxica. da sobremesa, não falou da A sobremesa. gente volta nela. Eu chamo isso de carga tóxica. Então, se a gente vai eliminando algumas coisas dessas, a somatória fica menor. Se a gente não se preocupa com nada e fala, tudo isso é besteira, eu não consigo fazer, no fim você olha e a criança está comendo parabeno com alumínio, com microplástico, com a chance de dar certo. Não vai dar certo. A chance dessa criança adoecer no futuro é muito maior. Então, a gente tem que ser ponderado, a gente não pode enlouquecer. Não dá pra gente fazer tudo na forma perfeita. Mas quanto mais vocês conseguirem colocar na prática do dia a dia, aplicações que trazem mais saúde, de não usar o copo de plástico, usar o copo de vidro, de não mandar o squeeze para criança de plástico para a escola, mandar o de olhar inox. aquele triângulozinho embaixo de todos os potes de plástico. Não, nenhum plástico. 1, 2, 3. Nenhum plástico. Não, mas quando você compra temperos, coisas assim, vem no pote Agora de... voltou o canudo de plástico descartável, né? A gente tinha sido proibido, aí inventaram um canudo de papel que não funcionava, que era horrível. Não funciona aqui.
E agora voltou o canudo de silicone. E agora nós vamos voltar para a sobremesa. Porque a sobremesa pode ser de aço também, que tem um monte aqui de aço. A sobremesa pode ser um picolé, pode ser... Como é que a gente vai lidar com isso? Com picolé, com açúcar, com chocolate, com M&M, o com ideal essas era porcarias? a gente não ter sobremesa na rotina. O ideal. Então, assim, refeição é comida e acabou, a comida acabou. É que a gente tem o hábito de comer sobremesa e coloca para a criança. Mas se desde pequena a gente já conseguir instituir que não tem nada, é comida, acabou a comida, é um passo, tá? Festas, dias especiais, final de semana, fazemos uma sobremesa. Primeira sobremesa, fruta. Isso já quebra muita vontade do doce da criança. E quando a criança cresce e fala, eu quero uma sobremesa, mas não é fruta. Aí a gente vai ter que explicar para ela que o dia de comer a sobremesa que não é fruta é dia X e Y, que você vai combinar com essa criança. E não pode ser todo dia. Porque se você não coloca o limite, ela não vai... Ela não consegue colocar sozinha. O limite quem tem que colocar é a gente. Não dá para ter sobremesa todo dia. Não dá. Eu sei que é difícil, mas não dá. Só depende da gente. Como é que você faz com o teu filho? Só não dou. Ele nem sabe que existe, né? Não, ele sabe que existe. Não, digo mas... na rotina, né? É que... Acabou a comida? Acabou a comida? Mas não come uma maçã, uma uvinha? Ele come bastante fruta de sobremesa, ele come, tá? Mas não, eu não faço assim, olha, tá bom, então agora acabou a comida, vamos comer a sobremesa. Aí vai uma fruta gostosa. Não. Assim, terminou, ou até junto com a refeição, deixa ali uma frutinha, ele vai comendo junto, misturado, come assim que acabar. Mas você não põe a emoção da sobremesa. Tá, o peso da sobremesa. O peso da sobremesa, porque é isso que faz depois Entendi. a gente... Acabou, quando a gente tem um paladar... Não, eu mesmo sinto falta. Exato, você eu acostuma. Sinto falta. Eu acabo hoje mesmo. Eu comi uns doce. gomos de tangerina, porque eu precisava de uma coisa doce. Mas isso é treinamento de paladar. É treinamento de paladar. Se você tira, é como se fosse... Uma coisa que quebra isso é um café sem açúcar, pós-almoço. O café, eu tomo café ou um chá, ele consegue quebrar essa necessidade do doce depois do almoço. Porque é uma se você pode colocar uma canela também, né? Se você joga uma canela no café, ele fica com um aroma. Isso ajuda, quase com uma sobremesa. Ajuda a quebrar. É porque é hábito. É muito mais hábito do que necessidade. Então, de uma forma geral... Mas eu acho complicado, porque quando a criança pode tudo, por exemplo, se você usa a sobremesa como um regulador. É porque você está falando da criança ideal, do estado ideal. Mas quando a criança está acostumada a comer chocolate escola, na hora que ela quer... Na própria escola tem sobremesa, todas as refeições. Ela tem lanchinho no meio da manhã, depois ela tem o almoço tem uma sobremesa... Depois ela tem outro lanchinho. E, às vezes, na casa da pessoa não tem muito... Você pode ver pela internet, né? Eu acompanho várias crianças pela internet. Várias famílias que têm criança. E vejo que não tem limite, assim. Na hora que quer, tá comendo e tal. Tem uma criança, então, que eu adoro seguir, mas que ela come o dia inteiro. Entendeu? Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas tem isso. Então, a sobremesa acaba sendo um limitador. Eu posso tomar um sorvete? Espera, já almoça primeiro, entendeu? Que eu acho que funciona como uma medida de contenção como uma de medida danos, de contenção de danos. Mas você não eu tá sei que você vai falar que não é o ideal, mas não tem jeito. Então, tem jeito. Só que tem que fazer. Tem jeito, mas você tem que, sei lá, proibir. Aí vai ser só você que vai ser o vilão, entendeu? Mas dentro da sua casa, você pode mas proibir. Às vezes é mais quando de você uma tá casa. Fora de casa, ou tem às mais... vezes são mais de uma casa, mas na sua casa, hoje em dia. Eu entendo o que vocês estão querendo dizer, mas assim, a gente não pode, porque uma coisa é mais fácil, ou porque os outros fazem, assumir que isso a gente vai ter que dar um jeitinho. É óbvio que tem refeições sobremesas mais saudáveis. Hoje em dia a gente tem docinho que vai adoçado com tâmara. A gente tem... Faço um picolé, aquele picolé do Mickey... É um picolé, a forma do Mickey, a cara do Mickey, né? Mas a gente bate um iogurte LED, né, com um pouquinho de creme de leite e fica um picolé mesmo, entendeu? De iogurte. Tem uma expressão popular, né? Ah, avó é mãe com açúcar, né? Que e tem essa cultura eu não faço porque é avó, eu faço para porque tô falando é mais de você, saudável, tô falando da forma geral, porque assim. Porque é um picolé que bom.
A gente linkou açúcar com felicidade na nossa vida. E tem essa cultura, né, de que, por exemplo, meu avô sempre me trazia uma bala Juquinha de presente. Não tinha uma vez que eu encontrava meu avô que ele me dava uma bala. Ele vivia com um monte de bala no bolso. Não, então, eu tô falando... Ele dava para as pessoas, ele gostava de distribuir balas. Eu achei que eu ia blindar e recomeçar o mundo a partir da minha filha. E que, como eu tive acesso à internet, bons livros e bons médicos, então eu posso reescrever a rotina da história da minha filha. E eu fui também, caí um complô, assim, desde Fogo Amigo até Fogo Amigo também de outros setores da família e tal. E é muito difícil, né, essa parte de explicar porque às vezes, sei lá, os avós ou os tios e tal vêm, né, toda feliz já querendo trazer um docinho, um pãozinho, um picolé. Eu entendo, mas eu não consigo dizer para você que meu filho come doce, meu filho come. Mas é a forma como a gente coloca. E uma coisa que é muito importante... Vocês já ouviram falar aqui a expressão, né? Tá comendo muito porque tá com verme? Quando? Já, né? Se come demais... Parece que tá com verme. Tá com verme na barriga. Quando a gente come muito doce, a gente modifica o perfil da nossa microbiota para microbiota que gosta de doce. Inclusive fungos. Fungos são muito comuns quando a gente tem excesso de açúcar. E os bichinhos que moram dentro da nossa barriga, eu falo assim para as crianças, eles pedem o quê? Comida. Só que quem come por eles somos nós. Quanto mais açúcar a gente come, mais a gente vai precisar de açúcar para alimentar essas bactérias, esses fungos, esse microbioma que está dentro do nosso intestino. Só que esse microbioma, ele não é saudável. Então, quando a gente consegue tirar e limitar, a tendência é conseguir ter menos lombriga. Porque assim, a sensação de prazer que a gente tem de comer um doce, ela é muito grande. E a partir do momento que a gente tira isso da rotina, a gente não precisa daquela sensação. Aquela sensação para de ser uma necessidade pós-refeição. Então, a gente tem que desatrelar isso. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que é muito difícil a gente estar num ambiente de festa, etc., a gente limitar, né? Mas eu sou a pessoa do bom senso. Então, assim, aonde você pode limitar, você limita. Você está fora da sua casa, você está numa festa, você está numa viagem, você está num lugar que você não vai conseguir limitar, você libera, assim como a gente faz conosco. Mas o que você gostaria de... Como você gostaria de ser? Você gostaria de comer doce todo dia? Se isso não te desse prazer? Se você pensasse só na sua saúde, você comeria doce todo dia? Não, acho que não. Mas eu não como doce todo dia mesmo. Não, sim, mas assim... Mas eu adoraria comer doce adoraria comer todo dia, mas a gente não come. E é isso que a gente tem que ensinar para as crianças. Adoraria comer sobremesa todo dia. A gente tem que limitar. Não consigo dizer para vocês uma alternativa sobre os doces. Essa não pode, essa não açúcar, né? Você é bem... O meu filho come, eu como. Mas não dá para falar para você o sempre, tudo né? bem. Tem que acumular crédito sempre que possível. Isso. Regra não dá para do bom negociar. senso. Não dá para negociar, comer uma fruta Regra antes do do 80, doce, 20. coisas assim. Mas a criança continua comendo doce. Continua comendo açúcar todo dia. E dentro do doce tem um monte de corante, de... Então, na coisa do... Já que não se pode vencê-lo, junte-se a eles. A gente estava até nos bastidores falando dos docinhos aqui com vitaminas. Opções mais saudáveis. Sim. Então, por exemplo, quais são as maiores armadilhas, assim... sei lá, que tem uns picolés hoje em dia que são margarina com açúcar, né? É uma margarina gelada com açúcar. Aprender a ler rótulos. Então, existe um aplicativo... Eu acho que esse é o grande caminho. Você conhece o aplicativo Desrotulando? Sim. Não, eu não conheço. É um aplicativo... Você que me apresentou há muitos anos atrás. Então, eu entrevistei a pessoa do aplicativo, antes até de ser um aplicativo, né? Era um site, alguma coisa assim. É assim que a gente aprende a começar a enxergar o que tem ali dentro. Eu acho que a gente tem que ler rótulo. Eu acho que essa é uma missão. E quais são as substâncias que muito a gente tem que importante. correr? Você viu ali? Tudo que você não consegue entender o que está escrito. O nome é estranho para você? Foge. E gorduras vegetais hidrogenadas. Então, assim, tudo que tiver escrito óleo vegetal, gordura vegetal... azul, não sei o que lá, não tem umas coisas assim? Você consegue ler? Não. Então, entra na lista dos corantes, conservantes, emulsificantes, uns nomes bonitinhos. Azul crepúsculo. Ai, que lindo! Amarelo brilhante. O vermelho tetrazina no número 3 está proibido agora nos Estados Unidos. Então, assim, mas aqui no Brasil o novo secretário do Trump chegou denunciando tudo, né? Eu esqueci o nome dele. Então, a gente coloca falando, é só um docinho, é só uma coisa, mas é vermelhinho. Mas não é só. Tem relação com TDAH, tem relação com alteração de comportamento, tem relação com agressividade, com irritabilidade. Não consigo falar pra vocês, tudo bem, só um pouquinho depois do almoço. Não tô dizendo que meu filho não coma, mas é completamente contra a minha vontade. Não é que eu falar, tá bom, tudo bem, vai comer.
Então, número 1, fugir das gorduras vegetais hidrogenadas. Fugir desses corantes. Emulsificantes, corantes e conservantes. Mas emulsificante, até o lecitina de soja normal do chocolate... O que faz um emulsificante? Ele mistura algo... Ele junta ingredientes, ele mantém juntos os ingredientes. Exato, né? Exato. Então, no nosso corpo, o que ele pode fazer? Ele pode dificultar o processo de digestão. Assim como os conservantes, o que eles fazem? Eles matam bactérias, vírus, né? E nosso intestino, ele faz o quê? Mata bactérias, vírus, então ele pode alterar a microbiota do intestino. Uhum. Então, tudo que tem um propósito no alimento, ele pode ter um efeito colateral dentro do nosso intestino. Então, essa emulsificação que ele faz ali, essa mistura, ele pode ajudar a quebrar a permeabilidade intestinal. Ah, tá. Mas você pode também fazer coisas. Por exemplo, eu me lembrei, você falando dos conservantes e tal, me lembrei que outro dia eu vi na internet também chia misturada com um pouco de suco de uva e algumas colheres de chia. Uhum. E virou uma geleia. Geleia, sim. Virou uma geleia. É que eu tô falando, eu não sou acho que a gente tem talvez me faltem aqui opções para passar para vocês. Eu acho mas que existem. A gente tem que ter. Isso a internet tá se você ficar com esse foco, e claro, quando você coloca, vê um pão de arroz, no seguinte você vê um pão de linhaça com cebola, 5 dias depois você não aguenta mais ver pão, porque a internet coloca 8.000 pães para você ver. Curtiu né? uma vez, já era. Curtiu uma vez na noce, né? Então fugir dos polióis, fugir da gordura hidrogenada, dos corantes, do glutamato monossódico também. Não, eu queria fazer uma lista dos maiores vilões, os maiores vilões que a gente tem que... Não, eu queria que ela propusesse uma lista dos ingredientes que a gente tem que fugir. Leu no rótulo, foge para longe. Esses que ela falou, que tem um glutamato monossódico, os PEGs, de uma forma geral, qualquer tipo de corante artificial, qualquer tipo de aromatizantes artificiais, qualquer tipo de emulsificante que você não saiba ler o nome, além da lecitina de soja, e óleo vegetal, gordura vegetal, de uma forma geral. Que a maioria das vezes essas gorduras vêm escritas como óleo vegetal, mas são gorduras de péssima qualidade. Eles não especificam qual que é. Se for uma gordura boa, eles vão escrever qual é a gordura. Vai ser isso. Assim, de uma forma geral, fugir disso. Pode de vez em quando, mas fugir disso na rotina do dia a dia. Glutamato monossódico também deve fugir? Não coloquei? Então, glutamato monossódico. Com certeza. Ele é estimulante para o sistema nervoso central, ele atrapalha muito. Um lanche como esse, você pega ali um pãozinho desses prontos ou um salgadinho desses prontos, a criança come, depois ela não consegue prestar atenção na aula. Depois ela não consegue focar no que ela está fazendo, isso gera agitação, gera um pico de glicemia nessa criança. Então, a gente tem lá um monte de crianças às vezes sendo medicada para TDAH, e o que ela tem? Ela tem uma alimentação inadequada, uma deficiência nutricional. Falei para vocês, né? Falo muito dessa questão nutricional das crianças. A Denise Carreiro, nutricionista, fala muito disso. Ela é professora disso. Exato. Né? Eu fiz o curso da Denise Carreiro quando eu tinha, 19 anos, porque a minha mãe fez o curso da Denise Carreiro e eu ia lá do lado dela sentada para assistir o curso da Denise Carreiro. Então, assim, eu sou apaixonada por nutrição e por não só o alimento em si, mas por como driblar. Porque a gente está falando aqui de como tentar contornar para uma alimentação mais saudável. Mas a grande realidade que a gente vê hoje é que as crianças não conseguem contornar, as famílias não conseguem contornar e as crianças estão deficientes nos nutrientes. E que a gente precisa, como profissional, saber identificar isso para melhorar o máximo possível aqui da alimentação, trazer as melhores alternativas e suplementar essas crianças. A maioria das crianças precisa de suplemento, elas não conseguem atingir os níveis séricos de vitamina D com exposição solar, não consegue consumir fontes de ômega 3 por conta, né, dos alimentos que essa criança consome. A gente falou aqui, o que tinha ômega 3? Nada. Das coisas que a gente falou aqui de indicação, nada. Não entrou... Castanhas, talvez. Oi? As castanhas, peixe, não? Não tem DHA, tem ômega 3 na linhaça ali, mas, por exemplo, uma sardinha, um bacalhau, não entra no dia a dia, o salmão selvagem, não entra na rotina das nossas crianças. Esse salmão genérico que a gente compra no supermercado de fazenda, que come ração... Se a ração for fortificada com ômega 3, ele vai ter ômega 3, mas a maioria das rações é ração de soja, sem nenhuma fortificação, milho, e não tem ômega 3 dentro da composição. Então, a criança não come. Falamos de K2, vitamina K2. As crianças não consomem boas fontes. Provavelmente vai precisar suplementar. Zinco, ferro, a maioria das crianças não consome boas fontes todos os dias. Então, eu preciso avaliar.
Tem criança que precisa de suplemento, tem criança que não precisa. Existem 2 fases de crescimento que são aceleradas. Esses primeiros 2 anos de vida que a gente falou e a adolescência. Os adolescentes, eles têm um estirão com produção hormonal, com aumento de comprimento do osso, massa muscular. Essas crianças com anemia, as crianças com deficiência de vitamina A, eles comem muito mal, os adolescentes acima do peso. São muito abandonados também, né? Muito Porque abandonados. eles não querem ir ao pediatra, e não tem o clínico da família ainda, né? É uma coisa... As meninas ainda vão no ginecologista. É uma fase perdida ali, né? Uma coisa meio cara perdida. De tédio o tempo todo. E não querem comer direito, né? Fogem muito. E querem ficar magras, secas, igual os modelos e as atrizes que elas veem. Você sabe qual que é a previsão? Fortões, né? A previsão que a gente tem de obesidade no nosso país até 2035? Nossa, 50%. Nossa. A previsão é que 50% das nossas crianças e adolescentes até 2035 estejam acima do peso. Nossa. É muita gente. É muita criança comendo errado. Não, de comida boa no supermercado, é a minoria. Isso a gente nem falou de agrotóxico, de defensivo, porque a gente está falando aqui de comida de verdade, né? Aquela pegada de... descascar mais prática mesmo, mais né? prático, mas a gente nem pegada entrou... do dia a dia. Sim. Né? Trabalhar o dia a dia, que já é muito, né? Se você consegue... Sim, mas como eu falei para vocês, a criança que não tem um apetite legal, pode ser que ela esteja em deficiência de vitaminas. Por isso se ela tem deficiência de B12, ela tem deficiência de vitamina A, de zinco, de ferro... E vale de ferro, suplementar probiótico para criança? Que hoje tem várias alternativas, desde balinha que dissolve na boca, bastonete que é só com gosto de água, ou... o pozinho probiótico, que você pode misturar, assim, foi um alvo científico muito grande nos últimos anos, depois que se identificou que a microbiota... depois que identificou que a microbiota... depois que a gente identificou que a microbiota tem relação com a saúde, o que todo mundo começou a estudar? A italiana falando aqui. Todo mundo começou a estudar o quê? Começou a estudar, suplementar aquela bactéria boa para aquele intestino funcionar direito. Mas os estudos, eles falham mais do que eles trazem benefício. Essa coisa assim, só toma probiótico para nenhuma finalidade. Então, pega lá um probiótico com 20 bilhões de cepas, 40 bilhões de cepas e você não tem nenhum sintoma gastrointestinal e você toma isso para ficar saudável. Isso não tem nenhuma evidência de comprovação científica. O que existe de comprovação no uso de probióticos são para algumas situações específicas. Então, a criança que está com cólica tem a cepa X. A criança que tem constipação pode ter um estudo com cepas Y. A criança que tem intestino irritável, a criança que tem depressão. Então, existem estudos que fazem com que o suplemento do probiótico tenha um direcionamento. Só que eu faço uma analogia, tá? Pensem que o intestino de vocês é um grande solo lá do nosso centro-oeste que vai ser onde vai ser plantada cana-de-açúcar, tá? Se você pegar a cana-de-açúcar e plantar ali, ou qualquer árvore, uma flor, pensa uma florzinha, coloca lá uma florzinha, e você não regar, você não der nutriente, você não arar a terra, você não proteger dos animais que estão ali em volta, você não fizer nada a respeito desse tecido, você acha que essa plantinha vai crescer? O probiótico é a mesma coisa. A gente coloca no intestino que recebe uma alimentação completamente desregulada, que a pessoa não tem regulação de ciclo circadiano dia e noite, a criança dorme tarde, acorda tarde. A criança... A gente nem falou do sono. A gente nem falou do sono. E a criança tem um estilo de vida totalmente inadequado, come totalmente mal, come super mal e a gente quer que um probiótico vá ali e semeie e faça um jardim florido naquele intestino. Com aquela alimentação cheia de conservante, emulsificante, corante. Não vai funcionar. Mas se você cuidar da alimentação e a alimentação for uma alimentação saudável, adianta tomar o probiótico. Aí não precisa tomar probiótico. Aí não precisa. Só na alimentação segura. O que faz uma microbiota ser saudável? É a alimentação saudável e variada. Se eu tenho uma alimentação saudável e variada, teoricamente, eu não preciso. A gente tem hoje como lançar mão de exames laboratoriais que validam o processo de digestibilidade, para ver se a criança está conseguindo digerir direito. São vários, tá? Então, a digestibilidade a gente avalia por um exame chamado coprológico funcional. Ele avalia a digestão da proteína, do carboidrato e da gordura. Se você, por exemplo, tiver um estômago que tem hipocloridria, um estômago que... Ou você toma omeprazol, por exemplo. E é comum em criança a hipocloridria? É mais comum hoje do que era antigamente. Por conta da alimentação inadequada, hábitos de vida, estresse, se você ansiedade. Toma omeprazol. Se você toma, você não consegue digerir principalmente proteína. Porque o estômago tem que ser toma ácido. Omeprazol? Refluxo, super comum para bebezinho pequeno. Ela não consegue digerir o quê? Proteína. Então,
Se eu sei que essa digestão da proteína não está adequada, eu preciso usar artifícios, sejam suplementos, né, da própria enzima digestiva ou outras ferramentas, ou mudar a alimentação dessa criança, ajustar para ela digerir melhor. Tenho crianças que não digerem bem gordura. É muito comum nas crianças, depois que elas tiveram uma gastroenterite, então teve lá uma diarreia, pegou um vírus, uma virose, teve aquela diarreia horrorosa, do cocô depois não voltar e ficar bem formado. Então, ele fala muito, né, de cocô bem formado. O cocô tem que ser massinha de modelar na criança. Tem que ser aquele cocô que descola da fralda e vai pro vaso sanitário, ou a bananinha bonita mesmo no vaso. Se ele é mal formado, é amolecido ou é mais constipado, isso traduz para mim que alguma coisa não tá legal. E essa criança que tem gastroenterite, que o cocô depois não forma, então assim, não é que soltou e depois voltou ao normal. Solta e fica. Essa criança geralmente tem o quê? Machucou a mucosa do intestino dela e ela não consegue digerir mais os alimentos. Então, a gente precisa fazer, geralmente, uma dieta de restrição de alguns alimentos específicos que ela não está conseguindo digerir naquele momento, usar, às vezes, a enzima digestiva para ela conseguir recuperar. Então, esse intestino, a gente consegue avaliar a digestibilidade pelo coprológico funcional. E eu consigo avaliar a presença de problemas de saúde, dessa questão da permeabilidade intestinal com outros marcadores. Zonulina, IgA secretora, alfa-1 antitripsina, calprotectina fecal. Então, existem exames que me direcionam se está havendo inflamação, se está havendo desbiose. E eu também consigo, hoje, coletar o próprio microbioma. A gente consegue avaliar o perfil das bactérias, dos vírus e dos fungos que existem lá dentro. Eles ainda são exames que estão sendo mais validados, são a mais título de pesquisa, mas no mercado a gente já encontra e faz muito sentido a gente pedir quando a criança tem sintoma gastrointestinal que a gente não consegue resolver. Como é que é esse exame que você falou antes? Coprológico funcional. Tem um laboratório comum. Qualquer laboratório que você vá, ele faz. E ele avalia a digestibilidade dessa criança. Ele vai ver o pH das fezes, o resto, se sobra proteína, se sobra carboidrato, se fermenta, se essa criança tem alguma... Por exemplo, uma criança que fermenta com polióise. Então, come lá o seu docinho fit e fica com a barriga estufada. Ou come um abacate, come feijão e distende. Geralmente vem ali um aumento dos ácidos orgânicos. Porque ela fermentou e produziu um tipo de gases que é mensurável no exame. Então, através do exame, eu consigo identificar o que está acontecendo ali com aquele intestino para conseguir tratar. E aí você consegue tratar. Exatamente. Aí eu consigo fazer o quê? Com que aquele alimento que ela comeu seja melhor digerido, melhor absorvido. Melhor absorvido. Eu consigo fornecer melhor o nutriente para ela. E se eu estiver suplementando também, eu consigo garantir uma melhor absorção desses nutrientes. É uma arte, né? É um xadrez. É um xadrez. Eu queria ficar mais 2 horas falando aqui. Sim. Eu queria só fazer um apanhado geral do sono, só para a gente não esquecer de falar nada do sono, pelo menos um pouquinho. Qual é o tempo de sono necessário para uma criança até os 1000 dias, um bebê até os 1000 dias e depois até os 2 anos, né? E depois, assim, quando começa já a rotina escolar, com 4, no caso do seu filho, 6, no caso da minha... Vamos lá. Existe uma diferença muito grande, tá? Então, um bebê recém-nascido dorme praticamente 23 horas por dia e um adolescente precisa dormir de 9 a 10 horas por dia. E é uma evolução gradativa. No começo, até ali os 3 anos, a gente, inclusive, conta as sonecas como horas de sono. Depois disso, a gente valida mais as horas noturnas. Então, de uma forma geral, vou dividir assim, as crianças ali menores de 2 anos, depois, né, dos 6 meses, de 6 meses a 2 anos, precisam dormir de 14 a 16 horas por dia, somando com as sonecas também. Com 4 anos, que é a idade do meu filho, de 10 a 12 horas por dia. Tá? Quando a criança tem lá por volta dos seus 7 a 10 anos, isso diminui um pouquinho. Então, assim, vai de 9 a 11. E para o adolescente, de 8 a 10. Mais ou menos isso. Tá? Existe uma divisão... Vocês querem que eu olhe para falar certinho? Porque existe uma divisão da Sociedade Brasileira de Pediatria. Querem? Não, precisa ser certinho? Não, só ou deu para entender? Uma criança de 6 anos dormiria o quê? 7, 8 horas, 9 horas? Não. Uma criança de 6 anos, 10 horas por noite. 10 horas. 10 horas por noite. Ou e mais, o mais, né? Então tem que dormir muito cedo. E mais importante do que... de 10 a 12. E mais importante do que isso, na verdade, é o horário que ela vai dormir. Considerando o nosso ciclo circadiano, o horário da produção da melatonina, Porque as escolas são muito cedo, né? Até hoje. As escolas são muito cedo. Por exemplo, a Zoe vai dormir sempre 7h30, 8 horas, né? Não, ideal, né? Ideal. Fica enrolando às vezes, mas ela acorda 8h30, 9h. 6h30, 6h40. Para conseguir chegar na escola, né? Para conseguir chegar na escola. A escola deveria ser mais tarde. Não, no mundo ideal, eu colocaria o horário da escola um pouco mais tarde, assim, umas 9 horas seria o ideal. Sim, com certeza. 10 horas seria ideal pra gente, mas 9 horas já estava bom. Só o fato de a gente ter que interromper o sono da criança já mostra que ela não está dormindo a quantidade de horas que ela deveria.
E mais uma para fechar de verdade. A criança acordou sem fome. Acordou sem fome. A gente pode fazer outra também. Já fica o convite aqui pra gente fazer o episódio 2 aí em breve. Venho com todo prazer. Mas a criança acordou sem fome, tem que ir pra escola, aí fica naquela correria. Não, bora, bota a meia, não sei o que. Você também não quer. A vontade é de vestir a criança inteira, mas aí tem que estimular ela a fazer as coisas sozinha. E aí, ela tem que empurrar comida pra criança ou pode deixar ela ir pra escola sem comer? Depende de como vai ser essa quebra de jejum na escola. Se na escola eles oferecerem um alimento muito ruim, você olha a composição. Provavelmente vai ser um lanchinho, um pãozinho de queijo e um bolo, suco. Exato. Então, se a composição do lanche da escola for ruim, vale a pena dar alguma coisa bem proteica ali pra ela, é só isso. E aí, deixa comer a fruta e o bolo e o pão na escola. Tá? Agora, se a composição for boa, não teria problema. Depende só do que é oferecido. Mas a gente tem acesso a isso? Não sei se as escolas... Perguntar para ela, com 6 anos ela fala. Não, tem o cardápio. Se você pedir para a escola, eles têm o cardápio. E-mail, sempre o menu. Mas é difícil saber o que ela vai escolher, né? Porque ela tem uma certa autonomia. Aí você pode perguntar para ela, isso sim. Mas muito obrigado, doutora. Foi ótimo. Valeu mesmo. Foi um espetáculo. Por mim, a gente ficava mais 1h30 aqui. Mas aí fica o convite mesmo para a gente fazer depois um episódio 2. Mas é verdade. Vamos fazer o episódio 2. Fico muito feliz. Mas muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Eu vejo, eu assisto, sou muito fã de vocês já há muito tempo, dos podcasts e tudo mais. Acho que vocês têm aberto portas para muitas pessoas conhecerem uma saúde diferente, que não é dita, que não é explicada por aí. Eu sou muito grata por vocês poderem fazer isso em todos os aspectos. Então, com parcimônia, o meu recado final só é a respeito de primeiros 1000 dias e suplementação. A gente precisa cuidar melhor das nossas crianças. Infelizmente, elas estão adoecendo muito mais precoce, tendo muito mais problema de saúde por algo que é totalmente prevenível e tratável. Então, fazer isso pelas crianças, assim, me deixa... a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto me deixa muito feliz. Eu queria agradecer. Que bom. Muito obrigado. Nós como é que a gente te encontra nas redes sociais? No Instagram? @doutora_DRA.martina_Cataccini ou Catatini, se souber falar italiano, 2 T's e 2 C's. Mas se digitar o Instagram é meio sonso. Se você botar um T só, ele finge que a pessoa não existe. Aí bota um C só, também é a mesma coisa. Tem que escrever certinho, mas, né? @DRA.martina, eu apareço ali. Então, eu apareço ali, não tem muitas doutoras Martinas, então pediatra... É porque o nome é raro, né? Vamos botar aqui na descrição também, né, para ajudar. É verdade. Muito obrigada. Imagina. Valeu, agradecemos a vocês por estarem nos assistindo. E claro que a gente faz aquele pedido que devia ser feito no começo do vídeo, mas a gente sempre esquece, que é, por favor, curta, compartilhe, distribua para o seu grupo de amigos, espalhe essa entrevista. E fica a dica para você maratonar vários outros convidados que têm essa mesma linha, assim, tem o Dr. Vitor Sorrentino, doutora Denise Carvalho, tem o Dr. Murilo Pereira, doutora Denise Carreiro, Ítalo Rachid, a gente acredita muito nessa linha. Vai aprender muito aqui. Posso fazer um convite também? Opa, claro. Para os profissionais de saúde que quiserem se aprofundar no tema sobre nutrição, especialmente os pediatras, que a gente realmente não aprende nada sobre nutrição e sobre suplementação pediátrica. Eu tenho uma pós-graduação nesse assunto, então eu ensino, eu capacito os profissionais de saúde a fazerem essa avaliação da adequação nutricional, a saberem quais exames de sangue é para colher, quais exames a gente precisa para cada faixa etária, quais são os nutrientes importantes de serem avaliados e suplementados para cada idade, como avaliar uma gestante, como avaliar um bebezinho, um adolescente, porque é diferente. Então, meu convite aqui para todos os profissionais de saúde que queiram entender mais desse mundo da nutrição, que é super importante. Tenho pós-graduação em suplementação pediátrica e vou ficar muito feliz se mais profissionais conseguirem ter essa oferta de saúde de qualidade para as crianças. De conhecimento. Muito bom. Então, fica a dica. Fica a dica aí. Com certeza. Né? Valeu. Valeu, até a próxima. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa e recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas autorais. Tudo com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno, que todo mundo a partir dos 20 anos precisa. Glutamaster para imunidade, saúde do intestino. Ômega 3, fundamental. DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. O Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5 ou DUDA5. E o link está na descrição. Valeu!